questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 18h48. Carlos Corsato. Salve, salve você, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar para você ligado aqui no FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você, para destacar e falar da seleção brasileira, a seleção canarinho, que joga hoje contra o Egito, jogo nos Estados Unidos, o último jogo amistoso antes da estreia do Brasil no próximo sábado contra a equipe do Marrocos pela Copa do Mundo de 2026. E aqui você vai ter todas as informações deste jogão de bola entre Brasil e Egito. Egito e Brasil. Mohamed Salah, será que o Salah vai jogar? O Salah foi convocado, vai disputar a Copa do Mundo. Agora, se ele vai jogar ou não, daqui a pouco você vai saber na voz aqui do repórter dos canais Futebol Interior, do FI Play, que vai estar na Copa do Mundo representando a nossa empresa, o grande Pedro Lino, que fala já já. Oferecimento Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá. Hoje é sábado. Sábado pede pizza e pizza. A pizza é do Dadá. Lembrando que o Dadá agora está aberto até as 2 horas da madrugada esperando por você. Placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo Casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano 2514. 1171, com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do grande Felipe Marques, reportagens do Pedro Lino, direção comercial do Roberto Marcondes, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço a sua audiência. Para você que está com a gente no YouTube Futebol Interior, na FI Play, muito obrigado pela audiência e já pode mandar aqui a sua mensagem que a gente vai registrando aqui no decorrer deste jogo entre Brasil e Egito. Lembrando que vamos trazer muitas informações para você enquanto a bola rola. Você vai ficar ligado conosco aqui no FI Play. Vamos trazer aqui então os destaques desta nossa jornada esportiva. Vamos trazer aqui o repórter internacional dos canais Futebol Interior. Solta a vinheta aí, Felipe. Repórter Pedro Lino. E aí, Pedro Lino, meu querido, como é que você tá? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Corsato, boa noite, Felipe, boa noite, amigos da transmissão de Brasil e Egito. Egito e Brasil, a bola rola às 7 horas da noite lá em Cleveland. Corsato, Brasil e Egito já jogaram 6 vezes na história, com 6 vitórias do Brasil. O jogo mais importante dessas 6 vitórias foi um 4-3 lá na Copa das Confederações de 2009, que o Brasil venceu o Egito por 4-3 aos 45 minutos da etapa final. E sabe quem fez o gol? Não. O Kaká de pênalti. Kaká. Um dos gols, né? O último um dos gols. Gol da vitória de 4-3. Rapaz, 6 vitórias, né? Eu não quero jogar água no chope do povo brasileiro, né? Mas tenho certeza que em breve isso vai se modificar um pouquinho, né? Porque o Egito melhorou bastante daquele Egito lá de 2009. É uma seleção poderosa. O Egito que não esteve na Copa do Mundo de 2022, tá? O Egito não participou da Copa do Mundo de 2022, né? Volta à Copa do Mundo em 2026. Ô Pedro Lino, o que você tem para destacar aí da seleção brasileira do técnico italiano, o Carlo Ancelotti? Ele vai fazer aí alguns testes nesse time, não é mesmo, ô Pedro Lino? O Brasil vai fazer alguns testes do técnico Carlo Ancelotti, Corsato. Ele colocou o Ibanez na zaga. Sim. Também colocou o Douglas Santos. Douglas Santos já estava na lateral, né? Colocou o Paquetá também de titular e ele, Igor Thiago, um dos artilheiros da Premier League pelo Brentford, também titular da seleção brasileira. No caso do Douglas Santos, o Douglas Santos ele entrou no segundo tempo no jogo contra o Panamá. O titular havia sido o Alexandro, né? Lembrando que o Brasil vence o Panamá no primeiro tempo, né? Por 2-1. E aí depois, no segundo tempo, ele troca praticamente o time todo. Só ficou o Léo Pereira, do time titular. E o Brasil vence aí por 6-2, ou seja, 4-1 no segundo tempo. O jogo é composto de 2 tempos, obviamente, né? Deu 6-2, mas naquele dia o Brasil entrou em campo com o Alisson, o Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alexandre e Casimiro. Isso. Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Júnior e Rafinha. Isso. Então hoje o Lucas Paquetá tá como titular, o Igor Thiago tá como titular, o Ibanez e o Douglas Santos são 4... E o Marquinhos, né? Que não estava porque ele estava jogando a final da Champions League. E a gente vai conferir aqui daqui a pouco, Corsato, que o Ancelotti falou que não tem jogador titular na escalação da Copa do Mundo. Não tem nenhum jogador titular. Ele vai fazer tá fazendo testes, né? Mas que na Copa do Mundo não tem nenhum jogador titular da seleção do Ancelotti. Eu entendo, vi a entrevista dele, mas é só para ganhar o grupo, né? Porque alguém tem dúvida que o Marquinhos vai ser titular? Que o Alisson é goleiro titular? Casimiro é titular. Casimiro é titular, Bruno Guimarães é titular, Vini Júnior é titular, Rafinha é titular. Alguém tem dúvida? Eu não tenho dúvida, né?
para ganhar o grupo, tenho certeza disso. Uma outra informação importante é que no jogo contra o Panamá, o Ederson entrou no segundo tempo. Neste jogo, a informação é de que o Everton será o goleiro do segundo tempo no time do Brasil. A gente falou do Mohamed Salah, vai estar no banco de reservas, não entra como titular ainda do técnico o Hossam Hassan, né, o Pedro Lino? Isso mesmo, o Salah é banco de reservas do Egito hoje, ele que é um dos principais jogadores do Egito, ele que está de saída do Liverpool, o Corsato, no último jogo do Liverpool na Premier League ele fez a despedida. Mohamed Salah de saída do Liverpool. E também tem uns jogadores aqui, ô Corsato, Dunga no banco do Egito, Zizo no banco do Egito e no time titular Zico. Será que é igual aquele Zico lá? Muito difícil, né? Mas vamos ver aqui. Bom, tem algumas coisas interessantes aqui nesse time do Egito. Por exemplo, o Chobeir, que é o goleiro que está titular hoje, e vai ser titular na Copa, ele ganha a posição do veterano, o El Shenawi, que foi, inclusive, goleiro titular na Copa de 2018. E interessante que o Chobeir, ele começa a temporada no Al-Ahly, que é o time dos dois goleiros, inclusive, do Egito, ele começa como reserva. E ele ganha a posição do El Shenawi. E ele ganha a posição no time e ganha a posição também na seleção. Essa é uma informação importante. O Hassan, a gente falava aqui do Igor Thiago, né? Que é jogador de Premier League. O Hassan também é jogador de Premier League, joga no Manchester City. Era comandado pelo Guardiola. O Trezeguet e o Marmouche são jogadores de lado de campo, mas são bons jogadores. E são jogadores que jogam do lado do campo, mas uma baita correria, né? É um time bastante experiente e com bons jogadores. E no caso do Mohamed Salah, o Salah, ele não está ainda, segundo a comissão técnica, né, o Hossam Hassan, o treinador, ele não está ainda 100% fisicamente e por isso ele vai guardar o Salah. Agora tem uma coisa interessante entre o Hossam Hassan e o Salah. O Salah, ele precisa de mais 2 jogos, entrando em mais 2 jogos do Egito, para se igualar ao jogador que tem mais jogos com a camisa do Egito. E esse jogador é justamente o treinador, o Hossam Hassan. Se o Hossam Hassan escalar o Salah ou colocar o Salah para jogar 2 jogos, o Salah vai se igualar a ele. E se ele for titular, digamos que ele não jogue hoje, tá? Mas se ele for titular na Copa do Mundo e entrar nos 3 primeiros jogos, né, na primeira fase, ele já vai se tornar o jogador com mais jogos com a camisa do Egito. Ou seja, vai ultrapassar o treinador. Será que o treinador quer ser ultrapassado pelo Salah? Será que ele vai deixar o Salah no banco de reservas, Corsato? Então, né? Será? Então, aí que tá o negócio, né? Bom, são 18 horas mais 58 minutos. As equipes já estão entrando em campo lá no gramado do Bankfield. O time do Egito vem com a camisa vermelha, né? O time do Egito. E o Brasil vai jogar com uma camisa azul, é isso? Aquela camisa azul, a segunda camiseta que deu o que falar nas redes sociais, Corsato. Alguns falaram que tem símbolos meio estranhos, alguns não gostaram por conta do logo que é da Nike junto com o jogador de basquete, né? Mas é a camisa que a seleção brasileira jogará contra o Egito hoje. Cara, tem gente também que tem gente também que procura pelo em novo, né? Deus do céu. Bom, o capitão da equipe do Egito é o Trezeguet, né? Camisa número 7. Ele que é o capitão da equipe egípcia. Ô Felipe Marques, quando você tiver ok aí na tela com as escalações, eu vou chamar. Ou não tem escalação? Tem? Já tá ok? Não tem problema. Mas a escalação tá ok? Porque eu quero chamar a ficha técnica do jogo com o Pedro Lino. E aí a gente já chama a ficha técnica e você vai ver na tela os jogadores que estarão em campo neste jogo entre Brasil e Egito. Bom, 19 horas, então já vamos com a ficha técnica.
Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Brasil está pronto, definido e escalado para enfrentar o Egito lá na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, e vai a campo com: no gol, camisa número 1, Alisson. Na lateral direita, 2, Wesley. Na zaga, 4, Marquinhos e 24, Ibanhas. Na lateral esquerda, 16, Douglas Santos. No meio, 5, Casemiro, 8, Bruno Guimarães e 26, Lucas Paquetá. Na frente, 7, Vini Júnior, 11, Rafinha e 25, Igor Thiago. Repeteco do Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Ibanhas, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rafinha e Igor Thiago. No banco de reservas, o técnico Carlo Ancelotti tem o Everton, Ederson, Gabriel Magalhães, Alexandro, Danilo, Bremer, Léo Pereira, Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Ryan. Esse o Brasil escalado pronto, definido pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. Brasil que vem de vitória em amistoso contra o Panamá. Venceu pelo placar de 6-2. Futebol interior. O Egito também está escalado e vai a campo com 23, Chobeir. Na lateral direita, 3, Rani. Na zaga, 4, Fati e 2, Yasser. Na lateral esquerda, 13, Fatou. No meio, 17, Lachim, 19, Atia e 7, Trezeguet. Na frente, 11, Zico, 12, Hassan e 22, Marmouche. No repeteco do Egito, Chobeir, Rani, Fati, Yasser, Fatou, Lachim, Atia, Trezeguet, Zico, Hassan e Marmouche. No banco de reservas, o técnico Rossan Hassan, El Shanaoui, Soliman, Mohamed Alá, Irek Alá, Aldemagui, Rabiá, Abdemou, Hafez, Achour, Dunga, Saber, Zizo, Abdecair, Mohamed Salah e Adel. Esse o time do Egito, escalado, pronto e definido. Agora vamos para a arbitragem. Arbitragem. A arbitragem é toda mexicana. O árbitro principal, Adonai Escobedo. Assistente número 1, Ibrahim Martínez. Assistente número 2, Maximiliano Gomes. E no VAR, Carlos Ribeiro, todos do México. Ficha técnica do jogo. É isso, equipes escaladas, equipes definidas. Tem que tomar cuidado pra mim não narrar, né? E a chefia não quer que narre, então não é pra narrar, é pra conversar aqui, tá? É pra conversar, viu, Pedro? É pra conversar, viu, Carlos Forçado? Mas dá pra narrar o gol, viu? Quando sai gol, dá pra narrar o gol. Ah, é? Dá, pode narrar o gol. Mas depois? Não, na hora do gol pode narrar o gol. Como é que eu vou saber se vai ser gol ou não? Aí quando o Brasil estiver atacando, dá aquela... A gente narra, aí depois fica conversando. Ah, cara, eu vou falar, eu já quando vi o Egito estiver atacando também... Por que vocês não fizeram isso quando tava o Marcondes? Mas tava também. Ah, eu não vi, o Marcondes gritou gol, não foi, Felipe? Não, ele só gritou gol, pô. Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vocês são sensacionais. Vamos lá, então, Felipe, eu ia pedir pra você colocar na tela aí, mas eu não tenho aqui como ver, então não coloca na tela não, porque daqui a pouco a gente vai colocar aqui a Copa do Mundo, grupos, tudo lá dos canais de futebol interior. Mas dá uma olhada no placar ao vivo aí, o Pedro Lino, porque tivemos jogos de seleção que estarão na Copa do Mundo, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje Portugal venceu o Chile por 2-1. Também tivemos a Alemanha vencendo os Estados Unidos por 2-1. A Escócia, inclusive que está no grupo do Brasil, venceu a Bolívia por 4-0. A Inglaterra venceu a Nova Zelândia por 1-0. E bola rolando. A Venezuela vai empatando com a Turquia em 0-0. E às 9 horas teremos 2 jogos. Argentina e Honduras e Curaçao e Aruba, Corsato. Argentina e Honduras. Rapaz. Argentina e Honduras. Tem um grandão ali no meio do campo. É o Varejão, ele? É o Varejão, é ele mesmo. Jogador de basquete? É, Anderson Varejão. Anderson Varejão, que jogou no Brasil, que jogou nos Estados Unidos, né? Jogou na NBA e tudo mais. Os capitães ali tirando o Tos, né?
Inclusive é o Varejão que tá sorteando o lado do campo, né? Que jogou a moeda. Bom, o capitão do Brasil é o Marquinhos, o capitão do Egito é o camisa número 7, o Trezeguet, né? O Marquinhos, que foi campeão da Champions League, né, na temporada passada. Você consegue fazer isso? Então coloca lá, pô. É o Felipe Marques, né? Coloca lá que vai, hein? The best. Então, isso que eu ia pedir pra você. Se você puder, né, coloca pra gente lá os jogos. Pode ampliar que daqui a pouco aí, a hora que começar o jogo. Vamos lá, tabela da Copa do Mundo. Fase de grupos, tá lá a primeira rodada, México, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca, Canadá, Bósnia, Estados Unidos, Paraguai, Catar, Suíça. Aí já mudou o dia, né? São 2 jogos no dia 11, você vê na tela lá. México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. No dia 12, Canadá, Bósnia, dia 12 mais conhecido como sexta-feira, Estados Unidos e Paraguai. No dia 13, sábado, 4 da tarde, Catar e Suíça. Às 7 da noite, Brasil e Marrocos. Também no dia 13, às 10 da noite, tem Haiti e Escócia. Já no dia 14, Austrália e Turquia. Jogo marcado para 1h da manhã. Tá bom para você, não? Às 2 da tarde tem Alemanha e Curaçao. Holanda e Japão, esses jogos do domingo. No domingo também tem Costa do Marfim e Equador, Suécia e Tunísia. Já na segunda-feira é jogo todo dia, viu, gente? Espanha e Cabo Verde, Bélgica e Egito, Arábia Saudita e Uruguai, Irã e Nova Zelândia. Na terça-feira, França, Senegal, Iraque, Noruega, Argentina, os hermanos estreiam contra a Argélia às 10 da noite. Áustria e Jordânia jogam na quarta, às 10 da manhã. Portugal e Congo também se enfrentam na quarta-feira às 14 horas. Às 17 horas da quarta-feira tem Inglaterra e Croácia. Na quarta-feira, Gana e Panamá, 8 da noite, fechamento da primeira rodada com Uzbequistão e Colômbia, os jogos da primeira fase da Copa do Mundo de Futebol. Bola rolando, hein? Apitou o árbitro mexicano lá, tem bola rolando para Brasil e Egito. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Pedro Lino falou do Carlo Ancelotti. Temos o Carlo Ancelotti aí? Temos, Felipe. Temos o... Bom, se tivermos o Carlo Ancelotti, a gente já coloca o Ancelotti. Já lembrando que o Brasil é escalado com a Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Ibáñez e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rafinha e o Igor Thiago. Eu quero muito, mas quero muito ver o Igor Thiago, cara. Acho que esse pode ser o diferencial do Brasil. E ele já vem com a bola aqui pela ponta esquerda. Vem na marcação ali para cima dele o camisa de número 2, que é o Yasser. O Corsato. A bola acaba saindo, os jogadores do Brasil estão pedindo escanteio, mas o árbitro deu só tiro de meta. É tiro de volta para a equipe do Egito, o goleirão Chopeiri fazer a cobrança. Chamou, falou, Pedro. Antes de colocar o Ancelotti, o Neymar voltará aos treinamentos na segunda-feira no gramado e muito provavelmente ele ficará de fora do primeiro jogo do Brasil contra o Marrocos e só voltará no jogo contra o Haiti, mas o staff da CBF muito confiante com o Neymar, que já virou parça de Carlo Ancelotti. Que bom, Lucas Paquetá agora, uma boa jogada aqui da equipe do Brasil, tocando a bola ali para o Igor Thiago, o passe foi muito forte do Paquetá, a bola foi embora, linha de fundo, é tiro de volta para a equipe do Egito fazer a cobrança. O Brasil com aquele uniforme que o Pedro Lino destacou, né, com o azul escuro, detalhes preto, camisa bonita, viu? Eu gostei da camisa, cara, juro por Deus que eu gostei da camisa. E o time do Egito jogando com camisa vermelha, calção e meias brancas. Esse é o time do Egito. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro do jogo é o Adonai Escobedo, auxiliado pelo Ibrahim Martinez e o Maximiliano Gomes, todos do México. É da Jordan esse uniforme do Brasil, Corsato, em alusão ao Michael Jordan. Ele que é fechado com a Nike, né? Aí em vez de colocar o símbolo da Nike, colocar o símbolo da Jordan. Isso gerou muita discussão aqui no Brasil. Por que não, agora que o Pelé é do Neymar, né? O Neymar é de outra marca, não será Nike. Mas gerou muita discussão ter ali o símbolo da Jordan na camisa da seleção brasileira. E agora o Paquetá tá pedindo pênalti, hein? Uma jogada ali, uma recuperação de bola da equipe do Brasil.
A bola volta ali pro meio, o Vini Júnior toca pro Paquetá. E ali tem... Tá, cara, eu tenho que fazer essa crítica aqui, porque o Paquetá, quando tava jogando lá na Inglaterra, ele não ficava caindo e reclamando toda hora, né? Aí é só voltar pro Brasil, começa a reclamar qualquer toquinho. Os caras não dão esse tipo de pênalti, não dão essa falta, não tem jeito. O Corsato, e você disse do Paquetá, a esposa dele falou em entrevista que ele não jogou no time dos sonhos, o Manchester City, por conta de uma suspeita de esquema de apostas esportivas envolvendo o atleta. Isso fez com que ele ficasse um pouco mais triste e voltasse para o Flamengo. Ele estava bem cotado, né? A primeira temporada dele tinha sido muito boa lá na Inglaterra, mas... E ele foi, só para lembrar que ele foi inocentado, tá? Fizeram lá todo o julgamento, ele tomou uma suspensão lá no campeonato inglês, mas depois ele foi inocentado, né? É aquele problema, né? Das pessoas, elas já determinarem, né, uma pena pro cara antes do cara poder mostrar que é inocente ou não, porque isso eu vou pela Constituição aqui do nosso país, né? Até que prove o contrário, todo culpado é inocente, né? Imagine quem não é culpado, né? Mas a gente entende isso. Aí ele veio pro Brasil, que é o time do coração dele, o Flamengo. O Lucas Paquetá veio e deu muito certo para ele, né? Para ele deu muito certo porque ele está na Copa do Mundo. Vem o Egito, hein? Bola lá pela ponta esquerda, é pro Trezeguet. Dentro da grande área, quase o gol do Egito, a bola passa, vai embora, linha de fundo. 5 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para o Egito. Vamos então conferir a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. Ele fala muito desse jogo aqui contra o Egito. Se tiver alguma coisa diferente no jogo, o Felipe Marques dá um pause lá e a gente volta aqui para trazer mais destaques do jogo Brasil e Egito. Por enquanto, 0-0, caminhando para 6 minutos do primeiro tempo. Vamos com a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, técnico do Brasil. Mister, eu gostaria de perguntar para o senhor se dá para confirmar essas mudanças que a gente viu aparentemente nesses recortes do treino. Principalmente, vou deixar algumas mudanças para os meus colegas. Queria saber do Lucas Paquetá e do Igor Thiago, se eles entram de fato na equipe nesse jogo, nesse último amistoso contra o Egito. E se a entrada do Paquetá representa uma mudança no esquema, com 3 jogadores no meio campo, ou se não, se preserva o formato que o senhor vem utilizando nos últimos jogos. Bom, é o último jogo para fazer teste, porque depois teste viene mais difícil fazerlo. Então, o Paquetá representa um jogador importante. Tem gol do Brasil. Tem gol do Brasil. Bruno Guimarães vai para a rede. 7 minutos do primeiro tempo. Bola que veio aqui pelo meio campo, né? Passe no meio campo. A bola sobrou para o Bruno Guimarães. Perna direita. Ele tocou a bola no cantinho do goleirão da equipe. Saiu errado o goleirão, hein? Saída errada do time do Egito. O Brasil fez a pressão. Próprio Bruno Guimarães. Ele faz a pressão. Jogador da equipe do Egito ali, o camisa de número 11, o Zico. É o Zico? Não, é o 17. É o 17. O 17 é o Lachim. Ele perde a bola na saída de bola, aquela marcação sob pressão, né, Pedro Lino? E o Bruno Guimarães vai para a rede. 7 minutos do primeiro tempo, Brasil 1-0, Pedro. Falha grotesca agora da zaga do Egito. O Bruno Guimarães, que não tem nada a ver com isso, foi lá e colocou a bola no fundo das redes do goleiro do Egito. Está aberto o placar lá na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. Brasil 1, Egito 0, 8 minutos do primeiro tempo. Bruno Guimarães é o nome da fera. O Lachim, meu Deus do céu, hein? Deus do céu, foi sair. E essa marcação sob pressão foi a marcação que o Brasil fez muito isso no segundo tempo no jogo contra o Panamá. E deu muito certo, inclusive 2 dos gols do Brasil contra o Panamá no segundo tempo foi em cima dessa marcação sob pressão. As equipes querendo sair com aquele jogo apoiado, né?
e o Ancelotti fazendo os caras marcar. Deu muito certo o Brasil fazendo aquela marcação alta, fazendo pressão nos jogadores. O Brasil vence o jogo pelo placar de 1-0. Agora vamos voltar com a entrevista do Carlo Ancelotti, explicando o esquema do Brasil do 4-4-2, se iria mudar para o 4-3-3. Vamos lá, solta o Ancelotti aí. Importante para nosotros porque tiene características diferentes de otros medios. Puede ser que sí, quiero testarlo, como quiero testar a Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. Eu acho que o sistema com os 4 na frente é bastante consolidado. Quero provar outra alternativa no último teste. Ancelotti, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Lá na Granja Comari, o senhor passou para a gente os 11 jogadores que começavam. Aqui o senhor vai repetir? Quero saberlo. Hoje não tenho ganas de dar a escalação hoje. Ancelotti, aqui. Lili Nascimento, da ESPN, muito bom dia. Gostaria de saber sobre a situação do Magalhães. Houve algum desgaste físico, né? Ele que disputou a final da Champions League. Houve alguma conversa sobre ele começar entre os titulares amanhã ou não? Bom, Gabriel voltou depois da final da Champions, está um pouco cansado. Queremos não tomar risco com ele. Creio que amanhã não vai jogar para recuperar bem e para ser preparado para o primeiro jogo. Foi. Monique Danello, TNT Esportes, bom dia. Queria entender com você qual é a ideia para amanhã. A gente recebeu a informação que, novamente, a partida vai permitir 11 substituições. A ideia é, novamente, mudar o time inteiro no intervalo ou fazer essas substituições dentro das paradas, não necessariamente mexer 11. Como você pretende manejar isso no jogo de amanhã ou vai ser mais tempo? É gol do Egito. É gol do Egito. Se o Egito deu um gol para o Brasil, logicamente que o Bruno Guimarães que fez o gol, né? O Marquinhos quis devolver aí para o Zico e ele foi para a rede. Falha do Marquinhos, foi devolver a bola aqui no campo de defesa, né? Ele recebe a bola do Wesley e não percebe que o Zico estava atrás dele. E aí, meu querido, saiu na cara do goleirão o Alisson, o Zico, camisa número 11, foi para a rede. Assistência do Marquinhos, capitão do time. Pedro Lino tá 1 pro Brasil, 1 pro Egito. Falha grotesca de um lado, Corsato, falha grotesca do outro. O Marquinhos foi tocar pro Alisson, o Zico, que não é nada bobo, foi lá, interceptou, empatada a partida, Brasil 1, Egito 1, 11 minutos do primeiro tempo. Falha da zaga em plena pré-Copa do Mundo, não dá, né, Corsato? 2 gols com falhas, né? O primeiro é do time do Brasil, gol do Bruno Guimarães, falha do Lasrin. E agora o Marquinhos, hein? Pelo amor, estamos longe, hein? Do Natal, hein? Marquinhos que, aliás, né? Obviamente que o PSG foi campeão da Champions, né? Mas você vai lembrar que o gol do Liverpool foi do Arsenal. Foi falha do Marquinhos. Na verdade, ele foi sair jogando, estourou no jogador, a bola voltou. Sim. Era ele que estava na jogada, né? E o Kai Havertz foi lá e fez o gol. Foi lá e fez o gol. É que o PSG ganhou, então tá tudo certo. Mas que coisa horrorosa, hein? O Marquinhos agora, hein? Fiquei com medo agora, hein, Pedro Lino? O Marquinhos na zaga. E ele será o titular desse ele é bom jogador, mas dessa seleção do Brasil. Ele é capitão, pô. Ele é o capitão. Então, mas quem que você colocaria? Não, titular. Não tem. Titular, mas o cara é titular do PSG. Não tô dizendo que é pra tirar ele do time, mas tem que ficar atento, né? Que aí ainda bem que estamos num amistoso. Mas se é o jogo contra Marrocos na Copa do Mundo, por exemplo? Aí já bateu o desespero, né? Então, é isso, né? Que fase, E o time do Egito não é bobo nem nada, viu, Corsato? Não, é um time muito bom, Bom, é isso, 13 minutos, hein? 13 passados do primeiro tempo, Brasil 1, Egito 1. Brasil saiu na frente a 7 minutos do primeiro tempo com o Bruno Guimarães e o Zico empatou para a equipe
do Egito. Tá 1-1 o jogo, amistoso internacional, último amistoso, né? Das equipes antes da estreia de ambas na Copa do Mundo. Você tá com a tela do placar ao vivo aí aberto, o Felipe? Ou vai ter que mexer alguma coisa aí? Se tiver, se for complicado, deixa quieto. A gente volta com o Ancelotti. Dá para colocar? Porque eu quero de novo ver aqui o Brasil, obviamente, estreia no sábado, né? Mas eu quero... Isso. Eu quero confirmar aqui e ver a data do jogo do Egito, mas colocar na tela também para o nosso torcedor poder acompanhar aí e saber quando que o Egito joga, né? O primeiro jogo do Egito. Vamos lá. Não joga na quinta-feira. Não joga na quinta. Você vê na tela aí dos canais Futebol Interior. Pode descer, Felipe. Pode descer. Cadê o Egito? O Brasil. Bélgica e Egito no dia 15 de maio, às 4 horas da tarde. 15 de maio, mais conhecido como segunda-feira, certo? Isso. Segunda-feira, não essa, então a próxima. Então o Egito joga contra a Bélgica. Não tem jogo fácil, E Corsato, a Bélgica que hoje enfrentou... A Bélgica jogou hoje, pegou a Tunísia hoje, que também está na Copa do Mundo, e venceu por 5-0. A última Copa do Mundo da famosa geração belga, né? Fez 5-0 na Tunísia hoje. Gols de Trossard, Catleret, Kevin De Bruyne, Luque Bayot e Raskin. Fizeram os gols da Bélgica contra o Egito na tarde deste sábado. Contra a Tunísia, né? Tunísia. Isso, os jogos, o jogo da Bélgica que vai enfrentar aqui a equipe do Egito. Corsato, hoje também tivemos rodada da Série B. O Criciúma venceu o Londrina por 1-0. E pela Série D, o América do Rio venceu o Água Santa por 1-0. O Madureira venceu o Pouso Alegre por 1-0. E a Portuguesa venceu a Portuguesa do Rio por 2-0. Lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro, esse jogo do Criciúma transmitimos aqui com o canal do Mastella, nos canais Futebol Interior. Bom, o jogo tá parado lá para atendimento do Wesley, lateral direito do Brasil, 16 minutos passados do primeiro tempo. Então, o Felipe Marques, seguimos com o treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, a última entrevista antes desse jogo aqui contra a equipe do Egito. Amanhã temos 11 cambios, como o outro, vou aproveitar dos 11 cambios na segunda parte. Pode ser que alguns jogadores que precisam jogar um pouco mais, que saem da lesão anteriores, como Rafinha, por exemplo, como Bruno, pode ser que le vou dar um pouco mais minutos, mas todos vão jogar. Leandro Quesada, bom dia, Ancelotti. Bom dia. Ainda insistindo nessa questão do time titular, né? O senhor falou que não vai, nesse momento, revelar para a gente, mas na sua ideia, no seu plano, se todo mundo estiver bem, né, fisicamente, não tiver nenhum problema e tal, o senhor já tem esse 11 titular confirmado ou ainda há 8 dias, né, da estreia da Copa do Mundo, o senhor tem dúvidas em alguns pontos, em algumas posições? Ma a ideia pode ter a ideia, depois eu gosto de mirar o treino, como está o jogador, a sua condição, aspecto caracterial, mental, há muitas coisas para escolher e fazer uma escalação no primeiro jogo. O que é certo é que os jogadores que começam o jogo não são os que terminam o jogo, então eu acho que todos os jogadores estão focalizados não na quantidade de minutos, mas quanto na qualidade dos minutos. E o último jogo mostra isso, que os jogadores que entraram, que são frescos, podem mudar o jogo, podem mudar a partida. Isto é muito importante, que todos os jogadores entendam muito bem isso. E depois sei perfeitamente que o jogador que não é titular pode ser que não está contente, como o jogador que vai jogar até o primeiro minuto, mas o futebol moderno é isso. Eu tenho
a possibilidade de fazer 5 cambios no jogo e quero aproveitar dos 5 cambios. Por sorte, temos time com muitos recursos neste aspecto. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Ancelotti, antes da entrevista da partida contra o Panamá, o senhor esclareceu perfeitamente a situação do Neymar, né? Mas como esse é um assunto extremamente importante, me permita saber se tem alguma atualização, se o senhor está confiante com o que está acompanhando da recuperação dele, se o prognóstico, a previsão continua exatamente a mesma, ou se teve até algum avanço? Eu acho que a situação do Neymar é bastante clara, está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que a final de semana, amanhã, vai fazer uma ressonância. E depois da ressonância, se tudo sai bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. Mister, bom dia aqui embaixo. Bom dia. Aqui, do outro lado. Aqui. Rodrigo do canal Vamos. Eu queria que o senhor falasse sobre os acontecimentos ali do final da partida, da final da Champions League. O Gabriel perdeu o pênalti e teve uma cena muito marcante, que foi o Marquinhos, assim que o Gabriel perdeu, em vez de ele logo ir comemorar, ele foi abraçar o Gabriel, foi dar um apoio para ele. O Marquinhos ontem já falou sobre isso aqui. E eu queria saber do senhor, se o senhor viu esse lance e quão importante você acha que é numa construção de grupo da seleção brasileira para a Copa, ter jogadores que têm esse tipo de atitude como o Marquinhos teve. Obrigado. O gesto muito bonito, lo falamos de esto, un gesto de un capitán, de un profesional serio, que entiende perfectamente lo que puede pasar no fútbol. Entonces, y Gabriel también, que es una persona inteligente, entendió perfectamente que no fútbol se puede hacer errores. Esto que é o importante. O importante é ser capaz de sair rápido do erro. Eu acho que ele tem todas as características e já estou convencido que já ha salido de este tema porque está focalizado em lo que vai passar nos próximos dias. Tá aí então o técnico Carlo Ancelotti. Bom, o Brasil já teve que mexer, né? O técnico Carlo Ancelotti teve que trocar aí porque o Wesley se contundiu, hein? E, cara, não sei não, hein? O Rodrigo Lasmar, que é o técnico, que é o médico da seleção brasileira, tá lá consolando o Wesley. Ele tá chorando no banco de reservas, viu, Corsato? O Wesley. E o Wesley, que vamos combinar, né? O Ancelotti tava falando que não tinha titular, né? Mas o Wesley que vinha sendo titular com o Ancelotti. Então era um cara que, entendo eu, que seria o lateral titular aí do Ancelotti. Agora o Ibañez vai jogar lá na lateral direita e ele vai colocar um zagueiro, né? Colocar um zagueiro ali para fazer a dupla de zaga junto ali com o Marquinhos. O Marquinhos não tá bem no jogo não, hein, Pedro Lino? Tomou o primeiro cartão amarelo agora. Ele perdeu a bola, né? Perde a bola e aí teve que ir lá para cima do camisa número 22, o Marmouche, jogador do Manchester City. Aí fez a falta, esqueceu a bola, porque o Marmouche, se ele não faz essa falta, viu, ô Pedro Lino, o Marmouche ia sair na cara do goleirão Alisson, hein? Se o Marquinhos não faz essa falta, o Marmouche ia sair na cara do gol do goleiro Alisson, por isso o Marquinhos tomou amarelo e no momento que paramos, aquela pausa de hidratação que faz muito calor nos Estados Unidos, viu, Corsato? É isso, aquela pausa para hidratação, 22 minutos e 30 segundos, né? Deixa eu só confirmar aqui para ver quem é que entrou na vaga do Wesley, né? Para ver quem é que tá ali na vaga do Wesley. Ele tem o Ibañez foi convocado. Ele é zagueiro, né? Mas claramente foi convocado para jogar como um lateral, né? O Danilo, que é o jogador do Flamengo, o Danilo do Flamengo, também faz a ala pela direita. É o próprio que entrou, viu, Corsato? Foi o Danilo que entrou? Foi, saiu o Wesley com a 2, entrou o Danilo com a 13. Só que agora a gente precisa ver no campo, né, o que o Ancelotti vai fazer, né? É o Danilo que entrou mesmo, camisa número 13. Então o Danilo entra e porque o Danilo, ele é lateral de origem, mas com o passar do tempo ele virou zagueiro.
né? Até no Flamengo ele é mais zagueiro do que lateral. E o Ibañez, ele foi convocado, ele é zagueiro de origem, mas foi convocado como lateral, né? Então eu quero ver, e o Ibañez começa o jogo como titular. Então eu quero ver como é que vai ficar aí a situação, se o Danilo vai fazer realmente a lateral direita ou se o Ibañez será o lateral direito. Deixa eu aproveitar aqui nessa parada para mandar um alô aqui para o pessoal que está com a gente aqui, o Klaus, né? Só narração, viu, Klaus? Um abraço para você. O Marcelo Borges, boa noite, meus nobres. Corsato, Pedro Lino, sempre aqui prestigiando a melhor equipe de transmissão. Valeu. O Iago Santos já respondeu aqui o amigo. Valeu, Iago. Obrigado pela participação. Não esquece de dar aqui o seu joinha, né? E para que mais pessoas possam saber que estamos aqui fazendo esse trabalho com muita informação, gerando o placar do jogo para você. 24 minutos passados deste primeiro tempo, 24:30 no tempo regressivo, 20:30 para terminar o jogo, mais acréscimos do primeiro tempo. Brasil 1, Egito também 1, portanto o Wesley saiu contundido para a entrada do Danilo, camisa número 13 no time do Brasil. Bom, quase 25 passados deste primeiro tempo, vai recomeçar o jogo, né, porque tem uma falta aqui pelo lado direito. O Marquinhos tomou cartão amarelo, primeiro cartão do jogo. Marquinhos não tá bem no jogo não, hein? Marquinhos não tá bem no jogo não. Tomou cartão amarelo, o capitão do time do Brasil. Uma falta para a equipe do Egito fazer a cobrança. A bola tá lá na ponta esquerda, né, para o time do Egito. O Brasil defendendo a direita do seu aparelho, atacando a esquerda do seu aparelho, o time do Brasil, que vem bola aqui pela ponta esquerda, espichada para o Vini Júnior, dentro da grande área, vai sair o gol do Brasil, bateu pro gol, pegou o goleiro. Boa defesa do Chobeir, boa defesa, passe para o Vini Júnior, zagueirão tá correndo atrás do Vini até agora, ele concluiu, o goleirão fez uma defesaça, hein, Pedro Lino? Boa jogada do Vini Júnior, ele partiu, só que o goleiro do Egito mais esperto fez a defesa. Segue 1-1, Brasil e Egito, 26 minutos do primeiro tempo. E agora o Trezeguet vem lá pelo setor de ponta esquerda, 2 da marcação para cima dele. O árbitro está parando para marcar a falta. É falta para a equipe do Brasil fazer a cobrança no campo de defesa. Corsato, eu. Essa semana saiu os jogadores convocados das seleções da Copa do Mundo que jogam pelo Brasil. No Brasileirão, na verdade, né? No Brasil tem o Everton do Grêmio, Danilo do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, Alexandre do Flamengo, Lucas Paquetá do Flamengo, Danilo do Botafogo e Neymar no Santos. Esses os jogadores que jogam na Liga Brasileira, entre aspas, né, mas que foram convocados para a seleção brasileira. Isso. O que o Pedro Lino vai trazer agora é os jogadores que jogam no Brasil, que foram convocados por outras seleções. Por outras seleções, então isso. manda, Pedro. No Uruguai, Sérgio Rocher no Internacional, Varela no Flamengo, Piquerez no Palmeiras, Nico de la Cruz do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo, M. Martínez do Palmeiras, Canóbio no Fluminense. No Uruguai, o Arrascaeta, que estava contundido, né? Havia até uma possibilidade de que ele poderia ser cortado, mas não. Ele segue lá no Uruguai. Vai. No Paraguai, Gustavo Gomes no Palmeiras, Júnior Alonso do Atlético Mineiro, que ele inclusive ele vai fará a despedida do Atlético Mineiro depois da Copa do Mundo. Bobadilha no São Paulo, Ramon Sousa do Palmeiras, Isidro Pita do Red Bull Bragantino, Maurício do Palmeiras e Balbuena no Grêmio. O Maurício que eu queria até aproveitar que a gente está falando do Maurício, Pedro, eu queria a sua opinião. O Maurício joga menos do que o Paquetá, na sua opinião? Eu acho que o Paquetá joga melhor, viu? Não sei, cara. O Maurício que roubou a vaga dos irmãos gêmeos lá que jogou no Corinthians, me fugiu o nome agora da cabeça. Verdade mesmo. Tinha os gêmeos, aí ele foi convocado na eliminatórias inteira e no último lance da Copa do Mundo o Maurício foi convocado. Mas, cara, eu tô falando aqui do Maurício porque eu acho que, cara, eu comparo muito o Maurício com o Paquetá. E não estou dizendo que não era para convocar o Paquetá. Ângel Romero. Isso. É o Ângel e o Oscar Romero, né? O Oscar já não estava indo, né? Não. Mas o Ângel estava indo ainda, né? Mas o Maurício teve que se naturalizar paraguaio para disputar a Copa do Mundo. Cara, eu acho que na escassez de 10 que nós temos,
Acho que foi uma vacilada, cara. O Maurício deveria ter tido... O Brasil deveria ter tido mais carinho pelo Maurício. Penso eu, viu, Pedro Lino? Mas, bora lá. Segue aí com as suas informações. No Equador, Alan Franco, do Atlético Mineiro, Alan Minda, do Atlético Mineiro, Ângelo Preciado, do Atlético Mineiro, Gonzalo Plata, do Flamengo e Félix Torres, no Internacional. Bom, esses os jogadores do Equador, né? Agora, você tem mais alguém aí? Na Colômbia, Vai. Carrascal, do Flamengo, John Arias, do Palmeiras, Andrés Gomes, no Vasco e Portidia, do Atlético O Paranaense. Carrascal, com a torcida do Flamengo, tá pé da vida. Tá querendo com a ele. saída dele, Diz né? que tem mais cartão do que gol com a camisa do Flamengo, o tal do Carrascal. Tem mais aí, manda. Na Argentina, Flaco Lopes, do Palmeiras, só ele. E na Holanda, Memphis Depay, no Corinthians. Exato, então são 32. 32, né? 32 jogadores que jogam na Liga Brasileira. Ó, eu tô vendo aqui, o Danilo realmente ficou de lateral direito, tá? O Ibanez, cara, e é estranho, né? Porque o Ibanez, ele joga de lateral pela direita, mas na seleção brasileira agora ele tá de quarto zagueiro, tá jogando aqui pela esquerda, o Ibanez. Então ficou assim, o Danilo tá lá na ponta direita mesmo, e tá livre, leve e solto agora lá. O Marquinhos pode tocar a bola pra ele. Caminhando pra meia hora deste primeiro tempo, 0 pro Brasil, 0 pro Egito. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado aqui na TV FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Para você, meia horinha de jogo. O Brasil vem bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Egito para tirar, mas a bola volta pro Brasil. O Brasil ainda segue marcando, hein? Segue fazendo aquela marcação sob pressão. Com 30 minutos ainda não cansaram, não. O Paquetá perde essa bola lá na ponta esquerda. Pois não, Pedro? Um estudo feito pelo CS Football Observatory. São os jogadores mais valorizados da Copa do Mundo. Em primeiro lugar, o Lamine Yamal, da Espanha, 2,8 bilhões de reais. Lembrando que são valores em reais. 2,8 bilhões de reais. Em segundo, Erling Haaland, 1,32 bilhões de reais, da Noruega. Em terceiro, Kylian Mbappé, 962 milhões de reais, na França. Em quarto, o Michael Olise, da França, 816 milhões de reais. Em quinto, Morgan Rogers, da Inglaterra, 794 milhões de reais. Aí vem 4 brasileiros, viu, Corsato? Opa, então vamos lá. Na 32ª colocação, Ryan, 583 milhões de reais. Rapaz, hein? Na 35ª colocação, o Endrick, com 555 milhões de reais. Na 44ª colocação, Igor Thiago, com 497 milhões de reais. E fechando na 50ª, Vini Júnior, 487 milhões de reais. Bom, só o Vini Júnior me parece, por enquanto, ser titular desse time do Brasil, né? Só o Vini Júnior. Os outros 3 que você colocou aí, Endrick, Ryan e Igor Thiago, eles me parecem que serão banco no time do Ancelotti, né? Mas o Igor Thiago briga lá pela titularidade também, eu acho, viu? Mas eu acho difícil ele bancar o Rafinha. Tudo isso eu tô falando no primeiro jogo, tá? Pro jogo contra Marrocos. Porque eu não acredito que o time comece e termine o mesmo time, né? Isso já é pelo menos 1 ou 2 jogadores. Mas o Igor Thiago, eu vejo ele com um futebol... Ele não é aquele centroavante poste, né? Que fica parado. Ó o Brasil, Rafinha, dentro da grande área. Trouxe a bola para a perna esquerda, vai queimar dali. Bateu pro gol, defesaça do goleiro, hein? Defesaça do Chobeir. O Rafinha tirou para dançar, foi para um lado, foi para o outro, bateu pro gol. O goleirão da equipe do Egito fez a defesa, escanteio pro Brasil, Pedro Lino. Belíssima jogada, Paquetá e Rafinha. O Rafinha tirou o zagueiro do Egito, chutou pro gol. Só que o goleiro Chobeir fez defesa, escanteio pro Brasil. 33 minutos do primeiro tempo, segue 1-1, Brasil e Egito. O Yasser, zagueiro da equipe do Egito, vai ter que tomar um remédio para labirintite. Bruno Guimarães. Escanteio. Bruno Guimarães vem para fazer a cobrança. 33 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Amistoso internacional, último jogo das equipes das seleções antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Obviamente, né, que o Egito está dando mais trabalho pro Brasil do que o Panamá deu no jogo do domingo passado. Bruno Guimarães levanta o braço, chuteira cor-de-rosa, levantamento, segundo pau. O goleirão mete a mão na bola, tira dali. Tava disputando com ele ali
o Ibanez, zagueiro da seleção brasileira. O Ibanez estava na bola e o goleirão foi lá, deu um soco na bola, tirou. Saiu para a lateral. É lateral para o Brasil, lado direito. Lateral para a equipe do Brasil fazer a cobrança. Vem para a bola lá o Danilo. Ele que entrou na vaga do Wesley. Wesley que sai com 20 minutos, saiu contundido e preocupa já para a estreia do Brasil. Igor Thiago passa ali no meio. A zaga chega para tirar. Vem o Danilo, tenta buscar essa bola. A bola acabou saindo para a lateral. Disputa de bola ali com o Trezeguet. A bola sai, vai embora, linha de fundo. É linha lateral para a equipe do Egito fazer a cobrança. 34 minutos, 34 passados deste primeiro tempo. Um trabalho especial aqui dos caras de futebol interior. Ah, cara, eu achei que o Brasil tá jogando bem, cara. O Brasil sentiu gol, viu? Você acha? O Leonardo tá dizendo aqui que o Mohamed não joga hoje. Tem vários Mohameds, mas você deve estar falando do Salah, né? Tá no banco de reservas. A Marisa Abreu tá mandando um abraço. Lohane tá mandando boa noite para todo mundo. Seja educado, Pedro Lino. Manda boa noite para Lohane, por favor. Boa noite para Lohane, boa noite para Marisa, boa noite para o Leonardo. E a Fera mandou mensagem, você já falou, Corsato. Marcelo Borges é o maior torcedor da Chapecoense da região e ele não está nada contente com a Chape na Série A, viu? Bom, para Pix da galera, o Pedro Lino vai estar lá nos Estados Unidos, hein? Vai estar nos Estados Unidos, você vai conferir tudo no portal Futebol Interior. Vai conferir no Instagram do Futebol Interior e nas nossas jornadas desportivas, porque transmitimos aqui jogos de Guarani e Ponte Preta. O Pedro Lino vai ter sempre um boletim direto lá dos Estados Unidos. Volta para o Brasil, Rafinha para a bola, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Egito fazer a cobrança. Só lembrando, Corsato, Pix da galera, plataforma que muda o seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. O Pix da galera é a plataforma regulamentada. Pix da galera. O Pix da galera que vai estar na camiseta do Pedro Lino lá nos Estados Unidos. Pedro Lino que viaja na madrugada de domingo, hein? Ó. Domingo para segunda, 1h20 da manhã. De domingo para segunda. Então, na segunda-feira você viaja, né? Isso. Segunda-feira, 1h20 da manhã. Pedro Lino estará embarcando. Ô, Corsato. Vai ter escala? Vai, para em Bogotá. Depois para em Miami e depois vai para Nova York. Aí sim, cara. Ô Corsato, eu não vou falar o time que eu torço aqui, mas será que eu vou representar meu time lá nos Estados Unidos ou não? Eu acho que você deveria. Vou, né? Não vai ter jeito, né? Levar uma bandeira, né? E outra, né, cara? Ninguém sabe o time que você torce, né, Pedro? Ninguém sabe. Quase ninguém. O Ronaldo Rodrigues está dizendo que o Igor Thiago é horrível em domínio de bola. Pega no tornozelo e no joelho, o Ronaldo. O Igor Thiago, cara, ele só ficou atrás do Haaland. E jogando num time, vamos combinar, é mequetrefe também lá no... Brentford da Inglaterra, não dá, né? Cara, eu fico imaginando o Igor Thiago jogando no Manchester City. Quantos gols ele Haaland lá? Ele de um lado e Haaland do outro. Então, mas eu queria trocar. Eu queria colocar o Haaland no Brentford e o Igor Thiago no Manchester. Podia fazer essa... Corsato. E o Haaland, antes de você falar, o novo presidente do Real Madrid, que está concorrendo contra o Florentino Pérez depois de mais de 20 anos, prometeu que, se for eleito, contratará Haaland para o ataque do Real Madrid, junto com o técnico que está no Red Bull Bragantino, que foi pro Red Bull, ele é do Red Bull New York. O Jürgen Klopp. Mas o Real Madrid já anunciou o português, né? Não, mas se anunciou não. Tem a eleição agora. Se o Florentino Pérez vencer, que é muito provável, o português, o José Mourinho, será o técnico do Real Madrid. Se ele não vencer... José Mourinho, Se ele não vencer, aí é Jürgen Klopp, novo treinador do Real Madrid. Cara, mas o Jürgen Klopp diz que não quer ser técnico. Olha o Igor Thiago, vai queimar dali, bateu pro gol, espalma o goleiro. Gente, ó, a transmissão não é narração, tá? É bate-papo, é conversa mesmo. Estamos fazendo um trabalho diferente aqui nos lances agudos, né? De vez em quando a gente solta a voz aqui para narrar o lance, mais um lance do Brasil. E o Igor Thiago, e não tinha impedimento não, hein? Não tinha impedimento não, perna esquerda, goleirão foi para ela, fez a defesa, Pedro. O toque do Bruno Guimarães pro Igor Thiago, ele chutou, o goleiro do Egito fez a defesa,
Segue 1-1, 38 minutos do primeiro tempo. E a Lohane perguntou aqui, ô Corsato, Neymar está como reserva? Não. Neymar está fora por conta da lesão. E na segunda-feira ele voltará aos treinamentos no gramado. E muito provavelmente ele ficará de fora da primeira partida. Só voltando contra o Haiti. Segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, que será no dia 19, Corsato. No dia 19 de junho, Brasil e Haiti às 21h30. Lá na Filadélfia, que estaremos aqui, o pessoal do Futebol Interior, eu do Futebol Interior estarei nesse jogo Brasil e Haiti, também estarei Brasil e Marrocos e fechando Escócia, Brasil e Miami, o Corsato. É isso, lembrando que o Brasil estreia no dia 13, né, que é um sábado, 7 horas da noite, e no dia 13 o Pedro Lino já vai fazer o boletim pra gente aqui da estreia do Brasil no jogo do Bugre. O Guarani joga às 11 horas da manhã pela Série C do Campeonato Brasileiro. E depois do jogo ele vai fazer um outro boletim pra gente falando do pós-jogo que vai pro ar no jogo da Ponte Preta, no jogo da Macaca, que também joga no dia 14. Nós que transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Corsato, hoje tivemos jogos também da Segundona Paulista. O América de Rio Preto venceu o Tupã por 3-1. O Mauaense venceu o Barcelona Capela por 2-0. O Mantiqueira, o Itaquá venceu o Mantiqueira por 2-0. E o Mauá empatou com o União Mogi em 0-0. E no momento que temos gol, a Turquia empata. Turquia 1, Venezuela também 1, o Corsato. Venezuela, hein? Jogando com a Turquia, hein? Escanteio para a equipe do Egito, hein? Lado direito, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola volta aqui pelo meio. Será que vai dar contra-golpe para o Brasil? Não. Deu bola para a equipe do Egito dentro da grande área. Chega a zaga do Brasil para tirar, mas a bola vai ficar lá na ponta esquerda, com o camisa de número 11, o Zico. Ele que vem para a bola lá, o autor do gol, inclusive, da equipe do Egito. Chegamos à marca de 40 minutos desse primeiro tempo. Bom, a Ponte Preta que joga na terça-feira, 7 da noite, aqui nos canais de Futebol Interior. A abertura às 18 horas, Marcelo Corsato, Franco Francisco e Elson Mariano neste jogo da Ponte Preta. Depois a Ponte Preta joga na 13ª rodada contra o Juventude. Esse jogo da Ponte é no domingo às 11 horas da manhã. E aí o Pedro Lino vai fazer um boletim da Seleção Brasileira, mas pós-estreia da Seleção Brasileira, tá bom? Lembrando que na terça-feira agora, 7 da noite, a partir das 18 horas, estaremos aqui no FI Play para transmitir o jogo da Ponte contra a equipe do Cuiabá. Narração do Marcelo Corsato, comentários do Franco Francisco, com Elson Mariano nas reportagens. Eu estarei aqui no intervalo e no fim de jogo dos canais de Futebol Interior. Olha o Igor Thiago, vai fazer, hein? Na grande área, tocou pro Vinícius Júnior. Deveria ter chutado. O Vinícius nem esperava o toque. O Igor Thiago... Agora faltou aquela fome de centroavante, hein, Pedro Lino? Faltou aquela fome de centroavante, Corsato. O Igor Thiago junto com o Vinícius Júnior perderam a bola. O zagueiro do Egito foi mais esperto e tinha Egito no ataque agora. O Brasil recuperou 41 minutos do primeiro tempo. Segue tudo empatado, Brasil e Egito 1-1. Lembrando que o Brasil fez uma alteração. Wesley saiu contundido, 20 minutos, preocupa. Departamento Médico da Seleção Brasileira. O Danilo entrou no seu lugar. O Brasil vem aqui pela ponta esquerda. Bola com o Vini Júnior. Foi pro chão, é falta, né? Falta e tomou cartão, hein? Camisa número 3 da equipe do Egito, o Rani. Rani, cartão pra cima ali dele. Ele que fez falta em cima do Vini Júnior, viu? O Pedro Lino é o segundo cartão no jogo. O primeiro para a equipe do Marrocos. O Rani tomou amarelo, Corsato, e o Marquinhos tomou amarelo na Seleção Brasileira. E tem uma curiosidade, Corsato, no banco de reservas da Seleção Brasileira. Você sabe que o Fabinho é de Campinas, né? Sim, o Fabinho jogou no Paulínia, pô. O Fabinho exaltou o técnico do Guarani, Hélio Cizenando, que eu encontrei Hélio Cizenando na quinta-feira, na noite campineira, Corsato. Ó, que bom. Estava lá, cumprimentou, falou por que eu sumi de lá. Falei que eu estava indo para os Estados Unidos. Aí ele falou que foi seu treinador no começo da carreira, na época de Paulínia, em 2011. E o Fabinho também disputou a Copinha. Ele elogiou muito o Hélio Cizenando e também falou que foi um dos precursores da carreira do Fabinho, né? O Paulínia que hoje está disputando a Bezinha de São Paulo, né? O Sub-23, falta para o Brasil, Rafinha na bola. O goleirão fez a defesa, a bola ficou lá na esquerda. É para o Paquetá, de novo, cruzamento. Último toque do jogador do Brasil, a bola acabou saindo, linha de fundo. Casemiro está pedindo escanteio, mas o árbitro, o bandeirinha está dando tiro de meta para a equipe do Egito. Esse time do Paulínia
tinha o Cássio Gabriel também. O Cássio Gabriel é amigo pessoal do Fabinho. Esse time do Paulínia tinha o Cássio Gabriel. Jogou lá, tinha tinha mais um outro jogador que fez, inclusive jogou na Ponte Preta depois, lateral esquerdo. E tinha também o Fábio Augusto, que estava em final de carreira, aquele volante que jogou no Corinthians, também jogou nesse time do Paulínia, que o Sub-23 pode, né, já naquela época podia colocar 3 jogadores, se eu não me engano, acima da idade, e o Fábio Augusto era um desses. Inclusive Marco Aurélio Jacozinho também chegou a vestir a camisa do Paulínia, mas é isso, jogadores que começaram na base do Paulínia, e o Fabinho é aqui de Campinas, e o Hélio Cizenando era o treinador do Paulínia naquela oportunidade. 44 minutos do primeiro tempo, 44 do primeiro tempo, tá 1-1 já o intervalo de jogo para Pix da galera. Lembrando que o Pedro Lino estará nos Estados Unidos, é o nosso repórter oficial lá nos Estados Unidos. Fala o teaser do Pix da galera aí, por gentileza, Pedro Lino. Pix da galera, vai no escanteio aí, Corsado, depois escanteio, eu falo. Bruno Guimarães, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar. Sobe a zaga para tirar, a bola saiu, é escanteio. É mais um escanteio para o Brasil. Agora do outro lado. Do outro lado, escanteio para o Brasil. Vamos chegar na marca de 45 minutos passados do primeiro tempo. No giro do placar, 1 para o Brasil, 1 para o Egito. 1-1, Brasil e Egito. Brasil que já fez uma alteração, Danilo 13, entrou na vaga do Wesley, camisa número 2. Mais 4, vamos até 49. 49 minutos. Rafinha para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Brasil. Perna esquerda na bola, levantamento fraquinho, primeiro pau, a zaga da equipe do Egito tira. Pix da galera, plataforma que muda o seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Só lembrando que o Pix da galera é a plataforma regulamentada. Vem Brasil de novo, Rafinha no cruzamento, a zaga chega para tirar, a bola fica aqui no meio, vai sobrar para o Trezeguet, sai jogando aqui para a equipe do Egito. Rapaz, tô querendo ver mais do Vini Júnior, né? Tô querendo ver um pouquinho mais do Vini Júnior. Tá meio que sumido, teve uma oportunidade agora aqui. O jogador da equipe do Egito caído, né? Camisa número 12 aqui do Egito. Tá caído o Hassan. Numa disputa de bola ali com o Casemiro. Foi forte o Casemiro, né? Aliás, o Casemiro que no treino aberto da seleção brasileira para a imprensa, né? O Casemiro deu uma entrada forte no Endrick, né? Eu vi muitos comentários até de ex-jogador. Não, no treino tem que ser assim mesmo. Mas, cara... Forçato, o Samurai Jack do futebol interior vai colocar esse vídeo daqui a alguns segundos. Tá, mas eu não sei, eu vi vários comentários, né? Mas eu acho que principalmente em jogo, em treinamento pré-Copa do Mundo, é pro cara suar, é pro cara não perder o ritmo. Mas não precisa entrar do jeito que ele entrou no menino, né? Teve outra entrada do Casemiro, não vou me recordar agora em qual jogador foi. E o Ancelotti disse que o staff da CBF junto com o Ancelotti, Corsato, disse que foi entrada normal de treino e ele gosta do pega. Não, eu gosto sempre de ver o contraditório, né? Porque eu acho que não precisava. Mas a maioria dos jogadores que hoje são comentaristas e que tiveram a oportunidade de falar no lance, falou que isso pode acontecer. Por exemplo, teve um inclusive que deu um exemplo de um goleiro da Argentina, que se contundiu escovando o dente. Caiu, o copo quebrou, caiu no pé dele e ele não pôde jogar. Eu vi isso, faz um tempo então, ele falou, não, isso pode acontecer. Eu sei, cara, que pode acontecer, mas a entrada do Casemiro pra cima do... Olha o Brasil, hein? Bola pro Igor Thiago, chegou a zaga para tirar. Achei uma entrada muito forte, mas não aconteceu nada. O Endrick, inclusive, levantou na hora, né? Não sei se já tá o vídeo pronto aí. O Endrick levanta na hora, inclusive, e segue o jogo. Mas achei desnecessário, viu, Pedro Lino? Independente das pessoas de ouvir gente falando, não, o bicho tem que pegar isso, aquilo. Agora o Brasil tá pedindo ali uma falta do camisa número 13, o Rani. E o Rani já tem cartão, hein? O Rani já tem cartão ali em cima do Vini Júnior. Forçato, temos o lance do Vini Júnior aí, o Felipe Marques colocará na tela o lance do Casemiro no Endrick ali, ó. Gente, pra que isso? É uma tesoura, cara.
Ó. Olha lá, 0 de Aí você lembra que foi o Emerson que ficou de fora da Copa do Mundo de 2002? Sim, também. Por causa de lesão. Aí acontece alguma coisa com o menino aí e pronto. Cara, é isso que eu tô dizendo. E no caso do Hendrick, né? Ainda tem aquela entrevista do Casemiro, né? Falando que ele ainda não era do grupo, né? Aí pegou mal, né? Porque o Casemiro era até então o capitão, né? Do Ancelotti. Pegou mal falando, e aí depois o Casemiro explica que não é que ele não disse que ele não era do grupo porque eles não queriam ele no grupo. É porque ele estava chegando agora e não tinha se ambientado com o grupo ainda. Aí o Casemiro me dá uma dessa, fala que o menino não era do grupo. E aí depois ali no treinamento ele dá uma tesoura dessa no cara, né? Vão achar que ele tá contra o menino. Tá contra o Hendrick, né? Desnecessário, cara. Eu achei desnecessário. Completamente desnecessário. No intervalo a gente vai fazer também um intervalo aqui dos canais Futebol Interior. E aí a gente vai falar um pouquinho do que foi esse primeiro tempo. Acho que apitou o árbitro, né? Final do primeiro tempo. Fim de jogo no primeiro tempo. 1 pro Brasil, 1 pro Egito. O Brasil saiu na frente a 7 minutos com o Bruno Guimarães, né? Um presente do Lasrin pro Brasil. E aí o Zico empatou o jogo para a equipe do Egito. Um presente também do Marquinhos, né? No gol do Zico para a equipe do Egito. 1 pro Brasil, 1 pro Egito. E aí, Pedro Lino, você achou justo esse resultado no primeiro tempo? Justo resultado, Corsato. O Brasil achou o gol, foi um achado o gol do Brasil depois da falha da zaga do Egito. E o Egito também achou o gol depois da falha do Marquinhos. Resultado justo, 1-1. E teve o Igor Thiago que perdeu bastante chance desse primeiro tempo, né? É isso. Deixou a desejar. Você também é corneta do Igor Thiago, é? Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu também gosto. Acho ele craque, eu acho que ele sabe fazer gol. Mas nesse primeiro tempo ele não esteve muito bem. É que tipo assim, não é craque. Não é craque. Mas na frente do gol ele sabe. Eu sou defensor do Igor Thiago. Acho bom jogador e ainda insisto. Eu fico imaginando aqui ele jogando no City do Guardiola e o Haaland. E eu não tô comparando os dois, pelo amor de Deus, tá? Eu acho ele melhor que o Matheus Cunha, viu? Eu também acho. Isso eu também acho. Eu acho ele melhor que o Matheus Cunha. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. E queria ver o Haaland jogando no Brentford, para ver se o Haaland ia conseguir fazer esse número de gols que o Igor Thiago fez com a camisa do Brentford. Bom, são 19 horas mais 57 minutos. Estamos aqui para Pix da Galera, plataforma legalizada, site para maiores de 18 anos, tá bom? Pix da Galera, que patrocina o nosso repórter nos Estados Unidos, o nosso querido Pedro Lino. Pedro Lino que estará nos Estados Unidos para Pix da Galera. Plataforma que muda o seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Pix da Galera, uma plataforma regulamentada e atenção, hein? Para maiores de 18 anos, viu? Seu cabeça. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Vamos pro intervalo, voltamos já já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar
E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Você tá vendo na tela aí, ó, dos canais Futebol Interior. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar o dedo, ó, aqui, ó. Ó na tela aqui, ó. 1 pro Brasil, 1 pro Egito. Gol do Brasil foi marcado por Bruno Guimarães, aliás, 2 falhas, né? Os gols aí que saíram, 2 falhas. Bom, para Pix da galera, a plataforma que muda o seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. É título de capitalização, tá bom? Então você pode comprar, tá? Pix da galera é uma plataforma regulamentada. Pix da galera com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Ah, meu Deus, não é fácil não, viu, cara? Eu vou falar. Vida que segue, né? Bora então. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo, hein? E ó, vamos se preparar aí porque vai trocar, hein? Eu vou pedir pra você, Felipe, colocar aquela tela das escalações. Coloca a tela da escalação lá pra mim olhar, mas a tela pode ser com a nossa imagem mesmo, só porque tem as escalações. Porque, ó, vai mudar, tá? Vai mudar tudo, ó. A escalação tá lá com o Alisson, o Wesley já não tá mais no time, saiu ele e entrou o Danilo, por enquanto foi a única modificação, né? Aí o Marquinhos, camisa número 4, o Ibanez 24 e o Douglas Santos 16. Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Vini Júnior, Rafinha e Igor Thiago. Eu não sei se o Ancelotti vai esperar o treinador do time, o Rossam, vai ver se o Rossam vai mexer no time, né? Eu juro por Deus que eu queria ver, e óbvio, né, que eu tô torcendo pro Brasil, tô torcendo pra seleção brasileira, óbvio, mas eu queria ver o Mohamed Salah em campo, né? E aí o time do Egito, né, com o Choubei no gol, Rani, Fati, Yasser e Fatou, Lasrin, Atiaz, Zico, Trezeguet, Hassan e Marmouche, esse o time do Egito. Bom, vai mudar tudo daqui a pouco no segundo tempo, porque os caras vão alterar aí as coisas. Vamos lá pro site futebolinterior.com.br. No intervalo de jogo para Pix da galera. Atenção, atenção, plataforma regulamentada, hein? Pix da galera, a plataforma que muda o seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Solta lá! Placar ao vivo, Futebol Interior, Série EB do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série EB. Tivemos 2 jogos. Felipe, desce lá pra gente ver os 2 jogos que aconteceram. Fica sempre na parte de baixo, né? Na sexta-feira, o Operário venceu o Juventude pelo placar de 2-1. Hoje, pela manhã, 11 horas da manhã, atente-se, porque os jogos em horários e dias diferentes, tá? Só para lembrar que Série B, Série C e Série D não para na Copa do Mundo. Amigo. Não para. Então vamos lá, o Criciúma venceu o Londrina 1-0, o Operário venceu o Juventude pelo placar de 2-1. Agora a gente sobe a tela aí para falar dos jogos. Amanhã, por exemplo, tem CRB e São Bernardo. Esse jogo às 18 horas. Também aí na segunda-feira. Na segunda-feira a bola vai rolar para Botafogo e Vila Nova.
esse jogo às 8 da noite. Às 8 da noite também teremos América Mineiro e Atlético Goianiense. O América que mandou o Roger Silva embora e contratou Humberto Louser. E como é o destino, né? Humberto Louser vai estrear contra um dos seus ex-times, né? Porque o Humberto Louser já foi técnico do Atlético Goianiense. Ele não estava no Atlético Goianiense, ele estava no Vila Nova, né? O seu último clube. Mas o Humberto Louser já foi técnico do Atlético Goianiense. Depois tem, vamos lá, na terça-feira, esse jogo, aliás, do Vila Nova contra o Botafogo, com transmissão aqui dos canais de futebol interior, tá? Com a W Esportes. Lembrando que eu participo do programa da W Esportes toda segunda-feira ao meio-dia, o Bate Pronto na W Esportes e na Jovem Pan Ribeirão Preto 107.5, representando aqui os canais Futebol Interior lá na bancada com o Wilson Rocha, com o Pedro, com o Juninho Fonseca e com o Mário Baio, tá bom? Toda segunda-feira, meio-dia, trazendo informações de Ponte Preta e Guarani e também falando dos jogos da rodada da Seleção Brasileira na segunda-feira na Jovem Pan FM 107.5 de Ribeirão Preto, na internet no W Esportes. Então na segunda-feira tem Vila Nova e Botafogo, o Wilson Rocha transmite o jogo. Na terça-feira, Ponte e Cuiabá, 7 da noite. Esse jogo com cobertura aqui dos canais de futebol interior. Marcelo Corsato transmite, Franco Francisco nas reportagens, Elson Mariano nas reportagens, Franco Francisco nos comentários. Eu estarei no intervalo e no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Também na terça-feira, 7 da noite, tem Náutico e Fortaleza. Que jogaço, hein? Jogo das multidões lá do Nordeste. Vamos lá. Aí, vamos pra quarta-feira, né? Aí agora eu vou acompanhar a sua tela aqui, viu, Felipe? Tá melhorzinho ali. Ceará e Avaí, 8 da noite, se enfrentam no Presidente Vargas. O Ceará também, que tá numa fase, né? Mas tá tentando melhorar lá. O Goiás também joga na quarta-feira. Ó, reparem que são dias diferentes, né? A rodada começou na sexta, tivemos jogos no sábado, no domingo, vamos ter jogo no domingo, teremos jogo na segunda, na terça e na quarta-feira. Então vamos lá, na quarta, Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino, às 8 horas da noite, os jogos da quarta-feira, certo? Aí na quarta-feira também, mas 8 da noite já falei de Goiás e Novo Horizontino. Na quarta teremos Sport e Atletique, esse jogo às 9 horas da noite na Ilha do Retiro, fechando esta rodada. No dia 10, na quarta. E aí na sexta-feira, meus amigos, já na sexta-feira já tem bola rolando por outra rodada, mas aí é a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Classificação: Sport líder 22, Vila Nova segundo 22, São Bernardo terceiro 21, Criciúma quarto com a vitória hoje 20, Náutico quinto 19, Operário sexto 19, o Fortaleza é o sétimo 18, Goiás oitavo 17, Novo Horizontino nono 17, Atletique décimo 17, Juventude 11º 16, CRB 12º 14, Ceará 13º 13, Atlético Goianiense 14º 13, Cuiabá 15º 13, Cuiabá que é o próximo adversário da Ponte Preta na competição. A Ponte pode sair do Z4, deixa eu só completar aqui, ó, Botafogo 10, Avaí, o Botafogo tá fora, né? O Avaí é o primeiro dentro do Z4 10, Londrina 18º 8, o Londrina já tem 12 jogos, que fase do Londrina, hein? E a Ponte foi goleada pelo Londrina, cara, em casa. A Ponte perdeu uma grande oportunidade de vencer o Londrina. Londrina só ganhou da Ponte, depois perdeu todo mundo. Corsato, eu assisti Londrina e Vila Nova, foi um verdadeiro show de horrores. Vila Nova fez o gol no final do jogo e ainda teve um jogador que caiu numa parte do estádio lá do GVD, lá em Londrina, que depois ele foi pro hospital, mas tá tudo bem. A Ponte é a 19ª com 8, o América é o 20º com 3. O América é o único time que não ganhou ainda. Se a Ponte vencer o Cuiabá, a Ponte vai a 11 pontos. Para ela sair da zona da degola, ela precisa que Botafogo e Avaí não vençam os seus jogos. Eles têm que, pelo menos, empatar. O Botafogo joga contra o Vila Nova e o Avaí contra o Ceará. As duas equipes jogam fora de casa. É possível? É possível. Só para lembrar, né, Pedro, que a Ponte Preta pagou um mês de salário dos jogadores na sexta-feira que passou. A Ponte Preta conseguiu
fazer o pagamento de um mês de salário dos jogadores. Pagou os salários e também tá uma conversa de SAF agora, né? Na segunda-feira terá uma reunião dos conselheiros para discutir uma possível SAF na Ponte Preta. Tá bom. Pode tirar. Obrigado, o Felipe. Na verdade, a reunião não vai ser na segunda, Pedro. Não, vamos lá, explicar direitinho. A reunião vai acontecer na quinta-feira da outra semana, reunião com os conselheiros, né, que inclusive saiu no edital. Aí teremos num dia antes da reunião do edital, deixa eu só pegar aqui, porque eu não me lembro se vai ser na quinta 14 ou se vai ser na quarta 14 não. Vamos lá. Vamos lá. Terça-feira 9, 16. A reunião é na quarta 17. Na terça 16, teremos um espaço ali, né? Os conselheiros vão ter um espaço que é para tirar as dúvidas, né, da criação da SAF. Bom lembrar que nesse momento só irão votar os 300 conselheiros. Quem são eles? 150 eleitos e 150 natos. E aí, depois da criação da SAF, essa reunião é só para criar a SAF da Ponte Preta. A venda da SAF da Ponte Preta, aí é uma outra reunião extraordinária que tem que ser marcado novamente, mas aí que está o problema, né? Ou a solução. Todos os associados votam. Quem são esses associados? Os 759, né, que estavam aptos para votar na última eleição. Então, esses 759 que votam a venda da SAF. E um detalhe, não é maioria, simples, 2/3. Tem que ser por 2/3 dos presentes ou dos votos. 2/3 dos votos para a SAF ser vendida. Então, vamos lá. Primeiro, cria a SAF. Depois que criar a SAF, aí vai ter outro edital marcando uma outra reunião extraordinária para vender a SAF. E aí como é que vai vender a SAF? A proposta da empresa que quer comprar a SAF, os valores, ter tempo de contrato, quanto será por mês e tudo mais. A informação que eu tenho é que essa SAF criada pela Ponte Preta agora será de venda de 80%. Venda de 80% do futebol, a Ponte terá 20% ainda do futebol em suas mãos. Aí, uma outra pergunta. Ô Corsato, se a Ponte quiser vender o name rights do estádio, ela vai ter que passar pela SAF? Não, o estádio é dela, né? O estádio é dela, então o name rights do estádio seria para Ponte Preta, tá bom? 8 da noite, mais 12 minutos. 8:12. Ô Pedro Lino, vamos ver ali se o nosso Ancelotti tá voltando à seleção brasileira, né? E aí a gente vai ficar esperto para ver se vai ter alteração ou não, né, Pedro? Isso mesmo, Corsato. O Ancelotti volta agora e se tiver alguma alteração, passarei aqui no Futebol Interior. Legal, legal. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente lá no YouTube do FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Bom, estamos na capa aqui do site futebolinterior.com.br. Ô, Corsato. Oi. O Wesley sentiu a virilha esquerda. Tá vendo aí, ó? O Wesley sentiu a virilha. Rapaz. E aí, né, meus amigos? Aí que tá a história, né, cara? Aí que tá, né? Começa a virilha, normalmente não é uma coisa assim tão fácil de recuperar, né? E já pode ser um problema. Bom, vejo aqui o Matheus, camisa número 9, já ali no gramado, viu, Pedro Lino? Matheus Cunha já no gramado. Matheus Cunha já no gramado pra entrar aqui no time da Ponte Preta. Bom, é isso. No time da Ponte Preta, ó, no time da Seleção Brasileira. Tô com a Ponte Preta, não sei porquê, cara, que tô com a Ponte Preta aqui no meu no meu radar. Mohamed Salah vem aí, hein, velho. Luiz Henrique também vem aí. Mexeram, hein? Os caras mexeram e mexeram bastante, viu, Pedro Lino? Vamos mexer bastante. Devagarzinho aqui, a gente vai falando, né? Vai trazendo as informações. Mas o Salah vai jogar, hein? Vem aí Mohamed Salah na equipe do
do Egito. Mohamed Salah na equipe do Egito. E você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Eu só queria tirar aqui uma dúvida, né? E já vou fazer isto neste momento, né? É isso, a reunião, o documento da reunião extraordinária da Ponte é para o dia 17 de junho, uma quarta-feira. Na terça-feira, dia 16, terá lá um plantão, né, entre 5 e 7 da noite, para que os conselheiros possam tirar as suas dúvidas. Vamos lá então, vamos para o segundo tempo. A bola vai rolar, hein? Mohamed Salah. Matheus Cunha, abraça ali o Matheus Cunha. Mohamed Salah vai tocar na bola, vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro mexicano, tem bola rolando no segundo tempo. Tem bola rolando, segundo tempo para Brasil e Egito. Egito e Brasil. Bom, Brasil já vejo aqui o Danilo. Nossa senhora, o jogador do Brasil agora foi com tudo ali para cima do jogador do Egito, hein? Desnecessário isso, hein? Cabeça ali do camisa número 13 da equipe do Egito, o Fatu. Ficou por ali, deixa eu ver quem é que foi ali, ó. Foi o Danilo, velho. Que agora é o capitão. O Marquinhos saiu do time, viu? Agora é o capitão, Danilo. Camisa número 13. Camisa número 13. Foi pra cima ali do camisa número 13 também, o Fatu. 13 contra o 13. O jogo tá parado. Paradaço o jogo. O Egito... Anota aí, Corsato. O Egito trocou pouco, pelo jeito, né? Seleção brasileira para esse segundo tempo. O Everton no gol, 12. Entra no lugar do Alisson com a 1. O Wesley já tinha saído, né? Entrou o 13, Danilo. Saiu 4, Marquinhos. Entrou o 14, Bremer. Saiu 24, Ibanhas. Entrou o 15, Léo Pereira. Saiu 16, Douglas Santos. Entrou o 6, Alexandro. Saiu o 5, Casemiro. Entrou o 17, Fabinho. Saiu o 8, Bruno Guimarães. Entrou o 18, Danilo Santos. Saiu o 26, Lucas Paquetá. Entrou o número 21, Luiz Henrique. Saiu o 7, Vini Júnior. Entrou o 9, Matheus Cunha. E saiu o 25, Igor Thiago. Entrou o 19, Hendrick. É um Brasil todo modificado. É um Brasil todo modificado. Então, Brasil em campo com o Everton no gol. Danilo, Bremer, Léo Pereira e Alexandre. Fabinho, Danilo Santos, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Hendrick. Deixa eu ver quem é que ficou aqui no time do Brasil. O Rafinha. O Rafinha, né? De resto foi tudo. Só o Rafinha. Mas no banco de reservas está todo mundo? Não entrou o Ryan ainda, né? Não entrou o Ryan, o Gabriel Martinelli. Só. E o Gabriel Magalhães. E o Ederson, né? Ederson, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Ryan no banco. Então acredito que o Rafinha deva sair daqui a pouco. É que o Rafinha, o Ancelotti está querendo dar mais ritmo de jogo para ele, né? Porque o Rafinha estava voltando, né? De contusão, ele ficou parado quase que 2 meses, né? Lá no time do Barcelona. Eu entendo essas alterações que tem que colocar todo mundo para jogar. Mas, por exemplo, eu queria ver o Danilo Santos jogando no time titular do Brasil, junto, por exemplo, com o Vini Júnior, com o Rafinha. Eu queria ver, cara. Queria ver esses caras jogando junto, entendeu? Mas entendo a do Ancelotti que tem que mexer aí nesse time. Bom, entendo, mas não faria. Eu faria algumas alterações pontuais para tentar melhorar o time, né? No time do Egito, eu sei que também entrou o 19, além do... Não, o 19 já estava, né? O Atiá. Ó, no Egito, Corsato, saiu o 12, Hassan. Entrou o 10, Mohamed Salah. Saiu o 7, Trezeguet. E entrou o camisa número 6, o Abdel Monem. Bom, se pintar mais alguma aqui, por enquanto 2, né? Isso. O Trezeguet saiu, era o capitão do time, agora o Salah é o capitão. Vem Brasil. O Luiz Henrique bate na bola, é escanteio. Escanteio para a equipe do Brasil fazer a cobrança. Quem vai para fazer a cobrança lá é o Hendrick, que vai para fazer a cobrança. Vamos ver se ele vai ficar aqui no meio. Vamos ver se ele fica no meio aqui, o Hendrick, ou não. Não, ele não vai para lá, não. Foi tanta substituição, Corsato, que a detentora de imagens colocou os 11 jogadores que estão jogando no segundo tempo. Né? É o jeito, né? É o jeito. Aí vamos ficar esperto aqui para ver do time do Egito. Quem vai para a bola é o Matheus Cunha. Ele tirou a bandeirinha lá do escanteio. Que bacana, né? A bandeirinha do escanteio ela é um pórtico, né?
como se fosse um banner. Matheus Cunha, jogada ensaiada, bola aqui na ponta esquerda. Bola para o Luiz Henrique, entrou dentro da grande área, passou pelo primeiro, pelo segundo, voltou para o Cunha, bate para o gol, escanteio. Mais um escanteio, quase 5 minutos passados do primeiro tempo. Vem Matheus Cunha para fazer a cobrança do escanteio. Matheus Cunha está fazendo pose lá para os caras tirarem foto. Está fazendo pose lá para os caras tirarem foto. Vai ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Brasil. Vem Matheus Cunha, camisa número 9. Deve ser titular na estreia do Brasil. De novo, ninguém marca. Luiz Henrique para a bola, cavadinha, passa por todo mundo. Corsato, pelo jeito foram só essas 2 substituições no Egito, viu? É, o Onan Hassan quer dar conjunto aí pro seu time, né? Quer dar conjunto pro seu time. Ô Corsato, e a FIFA lançou uma nova regra para a Copa do Mundo. A FIFA anunciou um novo protocolo pré-jogo para a Copa do Mundo. Antes da bola rolar, todos os jogadores titulares e reservas se reunirão no meio do círculo central, né, para a execução do hino nacional. E depois disso, e além disso, né, bandeiras gigantes das seleções serão estendidas no gramado. Isso, do hino nacional das seleções, né? E o Luiz Henrique já entrou fazendo festa lá pelo lado esquerdo. Agora cruzamento, o Rafinha se joga na bola, mas não consegue pegar. Cara, o Luiz Henrique tá jogando muita bola, né? O Luiz Henrique, eu entendo que Luiz Henrique e Rayan vão infernizar o técnico da seleção brasileira para ser titular, viu? Ele já saiu voando do Botafogo, o Luiz Henrique, né? Ele que agora joga no Zenit e segue voando na seleção brasileira. Lá vem ele de novo, bola aqui pela esquerda. Bola aqui na esquerda. Bola para a equipe do Brasil. 6 minutos passados do segundo tempo. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, Pix da Galera. A plataforma que muda o seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Pix da Galera é uma plataforma regulamentada. Bola aqui para o Brasil, na esquerda. Bola para o Rafinha. Vai para a linha de fundo. Olha o cruzamento. Toca o gol do Brasil. Gol do Brasil, Endrick! Brasil! Endrick na marca de 6 minutos passados do segundo tempo. Bola lá pela ponta esquerda. Cruzamento dele. Luiz Henrique foi para a linha de fundo, fez o cruzamento. E aí o Endrick chegou chegando, hein? Perna esquerda, mandou a bola pro fundo da rede. Menino Endrick vai para a rede. Menino Endrick, foi o Luiz Henrique ou foi o Danilo? Não, foi o Rafinha que cruzou essa bola. Cruzamento do Rafinha. E bola do Endrick. Olha lá, aquela marcação sob pressão. Rafinha, toque para o Endrick de primeira, perna esquerda, bola pro fundo na rede. 2-1 para o Brasil. Tá na frente a seleção brasileira, Pedro Lino. Seleção brasileira que mudou totalmente no segundo tempo, já começou com tudo. 7 minutos do segundo tempo. O Rafinha cruzou para o Endrick e ele de primeira chutou, estufando o gol do Egito. Brasil 2, Egito 1. Brasil na frente antes da Copa do Mundo. A molecada fazendo valer aí, né, cara? E o Endrick tá voltando pro Real Madrid, né? Cara, o Endrick joga muita bola, né? O Endrick joga muita bola e fez a escolha certa, né? Quando foi pro Lyon pra jogar, né? Pra ter jogo, né? Que ele tinha brigado com o até então técnico do Real Madrid, agora o técnico saiu e Endrick está de volta ao Real. E ao Brasil de novo, hein? Com o Rafinha. Aqui pelo meio, chegou a zaga, tirou, a bola voltou para Danilo, tentou fazer o passe. Ficou fácil ali pro goleirão que saiu o gol para fazer a defesa. Corsato, temos coletiva do Wesley e também do Fabinho, os dois falando sobre o clima de Copa do Mundo, preparação e também todos os treinamentos. O Fabinho, inclusive, falou sobre um pouco dele aqui em Campinas, né? Ele nasceu em Campinas. E o Wesley falando sobre o Flamengo. Vamos conferir agora aqui no Futebol Interior. Santos, canal BTB Esporte, estamos ao vivo pelo BTB, pelo Redcast. Queria saber da sua parte como está lidando com a ansiedade, como conter a ansiedade, a euforia, faltando tão pouco para a estreia da Copa do Mundo. Boa tarde. Cara, confesso que tá bem difícil lidar com a ansiedade, mas é uma coisa que eu estou controlando porque é um sonho estar aqui e hoje eu posso estar realizando ele. Então, tento me manter o mais calmo possível para que eu possa dar o meu melhor.
Wesley, Rodrigo do canal Vamos. Você, desde muito novo, sempre foi muito acostumado a lidar com pressão, né? Mesmo no começo ali no Flamengo. Mas agora, seleção brasileira é um país inteiro te olhando. E eu queria saber de você como que está a sua expectativa de jogar uma Copa do Mundo, como que está a sua expectativa de ser visto por tanta gente. Obviamente, você já é muito conhecido justamente por ter jogado na maior torcida do Brasil, mas e agora? O Brasil inteiro vai te conhecer, gente que nem acompanha muito futebol vai estar vendo o seu futebol. Cara, confesso que é muita pressão. Como eu já falei, eu sei da responsabilidade que é estar aqui, vestindo essa camisa. Então, acho que, como eu já passei por tanta coisa, tentar fazer o que eu já fiz, quando estava numa fase ruim, numa coisa que não acontecia, não dava certo, tentar dar essa volta por cima, só que, como é a minha primeira experiência numa Copa do Mundo, então eu quero que só aconteçam coisas boas e estou me preparando para isso, para que não tenha nada de ruim e que eu possa fazer uma grande Copa. Sim. Lili Nascimento, da ESPN, boa tarde. Bom, sabemos da tua característica, né, da força física, jogador muito rápido ali também pela lateral. Tendo em vista os ajustes defensivos que o Ancelotti pretende fazer na equipe para o próximo jogo, e ontem no treino a gente viu uma equipe montada e você como lateral ali titular, o que ele tem conversado? Respeitando as tuas características, né, ofensivas principalmente, mas pedindo defensivamente também uma certa adaptação. Como é que é a conversa com ele nesse sentido? Não, ele conversou comigo, não diretamente, mas na frente de todos os atletas. Ele mostrou um vídeo que teve um lance que eu cometi um erro, aí ele pergunta para o Danilo o que eu tinha que fazer, mas eu já sabia desse erro, então comentou na frente de todo mundo, mas uma conversa muito saudável, uma coisa que é para agregar no meu futebol. E ele sabe do meu potencial atacando, ofensivo, só que eu boto na minha cabeça que quando eu estou bem ofensivamente, eu vou estar bem defensivamente e vice-versa. Então ele me ajuda nos detalhes de não dar bote, de cercar, momento certo de subir, momento certo de ficar. Então, essas coisas ele está conversando bastante comigo e eu espero que eu possa ajudar muito na defesa e no ataque. Wesley, Chico Moedas, Casa TV. Na atividade de ontem, aberta à imprensa, a gente viu naquele mini coletivo ali, que revezavam os dois no meio, você ficando no terço final do campo, né? O Danilo até ficou atrás, você nem voltava, né? Eu queria entender o que o Ancelotti está te pedindo nesse terço final ofensivo do campo, se você pudesse deixar um pouquinho mais claro. Obrigado. Cara, ele está me pedindo para eu ser o mesmo. Não tem muita dica, muita tática, assim. Ele me bota ali porque ele sabe o que eu posso fazer ali, que é uma característica minha. Então, ontem no treino, como estava aberto ali, eu não voltava, estava num poder mais ofensivo. E é isso, não tem muita coisa. Ele me coloca ali na frente e aquele ditado, vai ser feliz. Wesley, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes, ainda nessa mesma linha dos colegas, para a gente tentar clarear um pouco mais as ideias da forma como o Brasil vai jogar. Se imaginava que o Militão poderia ser o titular na lateral direita, ele acabou se machucando. E aí fica a questão, o Ancelotti vai querer um Wesley que não passe do meio campo ou o Wesley está liberado para passar do meio campo? Como que isso funciona? Isso aí é o jogo que vai decidir. Se eu for começar jogando na estreia da Copa, se eu estiver lá e ele pedir para mim ficar o jogo todo lá defendendo, eu vou ficar. Se ele pedir para mim ser o Wesley que eu sou, de atacar e poder ajudar, eu vou atacar. Então, se for para fazer as duas coisas, eu vou fazer. Só que eu tô aqui pelo Brasil, estou aqui para ajudar e não importa. Se for para mim ficar os 90 minutos, 100 minutos lá defendendo, eu vou ficar dando o meu máximo e é isso. Wesley, boa tarde. Eduardo Sembrano, canal Fui Clear. Tudo bem? Parabéns pela convocação. Obrigado. Wesley, o que acrescentou no seu jogo? Está jogando pela Roma na lateral invertida, numa ala invertida, com a perna trocada, com a linha lateral de outro lado do corpo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que isso somou para você no seu jogo, na sua confiança, na posse de bola, na marcação. Queria que você falasse sobre isso. Um abraço, boa sorte. Obrigado. Cara, eu acho que é um aprendizado. Eu conversei com o Danilo sobre isso. Falei, cara, é um pouco estranho, porque o que tu fazia? Porque tu jogava ali e quando tu ia para a direita tu não sentia diferença? Porque eu sinto. Porque eu joguei 20 e poucos jogos só pela esquerda e o resto 13 ou 12 pela direita, então tem uma diferença.
E eu falei para ele, cara, eu sinto um pouco de diferença. Até comentei com o Juan, com o pessoal, falei, pô, preciso treinar mais um pouco aqui de ajuste de corpo, porque eu preciso disso, porque eu só estou pela esquerda. Só que eu acho que é uma coisa que agregou no meu futebol, que eu posso fazer as duas coisas. Só que pela esquerda eu sou muito mais ofensivo do que defensivo, porque tem ajuste de corpo, tem tudo isso. Então, acho que, como na Roma a estratégia é muito ofensiva, acho que o meu poder ofensivo pela esquerda é muito bom e pela direita também. Só que estou feliz que está dando tudo certo, né? Então, que continue assim. Se eu for jogar pela esquerda ou pela direita, o importante é estar no meio das 4 linhas. Tá aí o Wesley falando que, inclusive, o Wesley saiu machucado e chorando no primeiro tempo da seleção brasileira, viu, Corsato? Pedro. E a história do Wesley, né? Ele sai aqui do Brasil como lateral mesmo. E ele é esse lateral, uma palavra que você gosta, vou usar uma palavra que você gosta aqui, tirando do seu vocabulário. Ele é aquele lateral fogoso, que pela direita, no Flamengo ele jogava assim. Aí ele vai para Roma e ele tá jogando numa posição totalmente diferente. Ele tá jogando do lado esquerdo do campo, numa segunda linha. Quer dizer, tipo aquele ponta que joga com o pé invertido, né? Ele é direito, né? Mas joga na esquerda, invertido, para chutar, trazer e chutar pelo meio. O técnico da Roma entendeu que ele poderia fazer esse trabalho e me parece que ele gosta, né? Que ele gostou desse trabalho, mas foi convocado como lateral direito. 16 minutos passados do segundo tempo, o Brasil segue vencendo a equipe do Egito pelo placar de 2-1. O Everton no gol, você tem a escalação aí, Danilo, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. Fabinho, Danilo Santos, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Endrick, o time do Brasil. Do outro lado lá você tem o time do Egito, né? O Egito que fez apenas 2 alterações, né, do time que começou jogando. Tirou o Trezeguet e colocou o camisa de número meia dúzia no seu lugar, né? Que tem um nome ruim de falar, hein? Sobe lá pra mim, só pra me ver o nome dele, o Felipe. Por gentileza. Vamos lá. É o Abdel Monem, que entra o camisa número meia dúzia. E o Salah que entrou na vaga do Trezeguet. Então fica Chobeir, Rani, Fatih Yasser, Fatou Lasrin, Atia e Zico, que foi o autor do gol. Abdel Monem, Salah e o Marmouche. Aliás, o Marmouche parecendo muito pouco no jogo, né? Jogador que joga no Manchester City, mas apareceu muito pouco nesse jogo. Placar ali, 2 para o Brasil, 1 para o Egito. 17 minutos passados deste primeiro tempo. Você ligado conosco aqui no FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. E agora vamos ouvir o Fabinho, né? Ver e ouvir, né? O meio campo do Brasil, que inclusive tá jogando aí, né, Pedro Lino? Isso mesmo, o Fabinho que entrou agora no segundo tempo, ele fala sobre a preparação na Copa do Mundo, estando em uma Copa do Mundo, e fala também sobre o técnico Carlo Ancelotti. Vamos conferir aqui no Futebol Interior. Sabe que a pressão externa é muito forte. Geralmente, junto da pressão, vem aquela vontade que o resultado seja mostrado dentro do gramado, e muitas vezes os jogadores são tratados como máquinas. Eu queria que você falasse sobre a importância de humanizar o jogador nesse momento e entender que o jogador não é máquina. O Ancelotti age assim com vocês? Obrigado. Olá. A pressão de estar aqui na seleção é muito grande. Isso a gente já sabia antes mesmo de ser jogador, e aqui, claro que a gente sente isso. Com a experiência que nós temos, a gente vai lidando com isso melhor. E cada um tem a sua maneira de lidar com isso. Talvez algumas vezes passa do ponto, como você falou, mas eu acho que a gente está focado aqui e sabe o que é importante reter, o que é importante para a gente. E o treinador tem uma relação boa com a gente. Nas conversas é sempre tudo muito bem com ele, com o staff. Acho que, não sei, se você não está muito atento ao que vem de fora, que não agrega a uma pressão que não vai chegar até a gente, então a gente está focado junto, todo mundo num objetivo só.
Fabinho, boa tarde. Pedro Conhex Esportes. O Wesley, na coletiva dele, acabou de dizer que, em determinado momento, estar na Copa do Mundo parecia um sonho muito distante. E você, depois do ciclo da Copa do Catar, que terminou com a eliminação do Brasil nas quartas de final, você demorou para aparecer de volta na seleção brasileira. Depois do Casemiro te elogiar publicamente, o Carlo Ancelotti chamou e aí você convenceu o Mister e hoje está aqui entre os 26 convocados. Para você, como é que foi esse ciclo, cara? Para você também pareceu um sonho, em determinado momento, distante de estar hoje vestindo a camisa do Brasil na Copa do Mundo? Eu sabia que a minha mudança de clube poderia, no primeiro momento, me afastar um pouco da seleção, o que foi o que aconteceu. Mas eu sempre tive esperança de voltar aqui, de receber uma oportunidade. E, a partir daí, eu sabia que era comigo demonstrar minha capacidade, demonstrar que eu mereço estar aqui, que eu posso ajudar a seleção brasileira. E foi um período aí meio longo, quase 3 anos sem ser convocado. Mas é muito bom estar de volta, foi bom receber a primeira oportunidade lá em novembro e mostrar meu trabalho, como eu falei, e estar aqui hoje na Copa do Mundo é muito especial. Fabinho, aqui, boa tarde, Bianca Molina, Canal Gold. Fabinho, vou aproveitar a tua presença aqui, também a tua experiência se tratando de seleção e Copa do Mundo. Eu não sei se tu foste impactado de alguma forma pela repercussão que teve o lance da chegada do Casemiro em cima do Endrick no treino aberto de ontem. A imagem ela gerou muito debate, né? Não é sempre que a gente tem acesso a treinos abertos, ainda mais no cenário de ontem, um treino integralmente aberto. Debate sobre a intensidade dos treinos pré-Copa do Mundo e também sobre o risco assumido em algumas situações. Eu queria que tu pudesse falar sobre como são esses treinamentos do Ancelotti, se é algo esperado pelo treinador e também pela comissão técnica dele, que vocês treinem justamente como se espera que vocês joguem. Obrigada. Eu acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas é normal também pela qualidade que tem, pela entrega dos jogadores e como é a seleção brasileira, todo mundo quer mostrar algo mais. Então, até um bobinho, às vezes, que é um treino às vezes mais descontraído, acaba sendo um treino forte, pegada ali, todo mundo querendo ir muito bem. E faltas tem em todo o treino, a gente... Quando dá para evitar uma chegada mais forte, um pisão assim, a gente tenta evitar, mas tem vezes que você não consegue. Você quer ganhar a bola, quer estar forte na disputa ali contra um companheiro e acaba fazendo uma falta mais forte. Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, mas eu acho que a importância é ninguém ser desleal, lembrar que a gente está na mesma seleção, todo mundo junto, que queremos ganhar junto. Então, esse é o principal pensamento. Vitor. Fabinho, Vitor Sérgio Rodrigues, TNT Esportes aqui. Tinha uma frase que estava ali no telão dizendo: é proibido sonhar pequeno. E o ciclo do Brasil foi um ciclo muito acidentado. O técnico está há 1 ano, muitos jogadores machucados. O que faz vocês sonharem alto para estarem no dia 19 de julho lá no estádio aqui de Nova York, disputando pelo título da Copa do Mundo? O que faz a gente sonhar alto é saber a qualidade de cada jogador que está aqui, saber o que é essa camiseta, que é a camiseta do pentacampeão, que é o Brasil, e confiar. Eu mesmo estando aqui pouco tempo, assim, eu vim a partir das 2 últimas convocações e já tenho uma confiança muito grande nesse grupo, em todos, nos jogadores, nos treinadores. E o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, melhorando. Tem coisas ainda para melhorar, mas trabalhar forte, estar confiante e dar o máximo. Acho que é isso. Fabinho, boa tarde, tudo bem? Carlos Gil, Globo, aqui. Na Copa de 2022, você não teve oportunidade de jogar muitos minutos, foi titular lá naquela partida contra Camarões. Depois passa esse tempo todo fora da seleção e tem uma entrevista do Casemiro em que ele fala antes da sua convocação que te considerava um jogador muito importante e que te via, pelas suas características, como um bom reserva para ele, Casemiro. Né? Em linhas gerais, foi isso que ele disse. Como é que você recebeu essa entrevista? Como é que você viu, enfim? E depois disso, as portas realmente se abriram para você voltar à seleção? E como é que é essa relação de você, numa segunda Copa do Mundo, obviamente, quer entrar em campo, quer jogar mais, mas sabe que tem um Casemiro ali
que disputa a vaga contigo, que é um líder, é um cara muito experiente. E fominha também, porque o Casemiro sempre gosta de estar em campo, aliás, todo jogador gosta. Mas como é que é essa relação? Obrigado. Foi legal. Que o Casemiro falou sobre mim. O Casemiro, que é um cara experiente, vencedor e muito bom conhecedor da posição. Já tive alguns confrontos contra ele também, já tive junto com ele aqui na seleção. Então, foi legal ter esse reconhecimento da parte de um jogador como o Casemiro. E, cara, se ajudou de alguma maneira eu receber uma oportunidade aqui na seleção, sou grato a isso. Mas eu sei que a partir do momento que eu tô aqui, eu tenho que mostrar, né, que eu sou bom o suficiente. E como você citou, na Copa de 2022 eu fiz um jogo contra Camarões. E, cara, a nossa vontade é sempre estar em campo também, né? Sempre jogar, sempre ajudar a seleção. E eu sempre me preparo para isso. Agora, se eu vou estar lá ou não, já é uma decisão do treinador. Então, mais uma vez, vou me preparar, vou treinar bem. E, se tiver oportunidade, jogar bem. Fabinho, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, eu queria te perguntar sobre Neymar, porque a comissão técnica hoje pela manhã diz que ele fica aqui na concentração, fazendo o trabalho, que é muito intenso, de recuperação. Como que você, particularmente, viu essa vontade, essa luta do Neymar, o apoio do Carlo Ancelotti, do Rodrigo Caetano, do Rodrigo Lasmar, de todo mundo? E como que ele está? O que você passa para a gente? O Neymar está bem, está feliz. É importante ter ele aqui com a gente. Ele é um líder desse grupo. Ele não fez parte assim tanto desse processo entre Catar e Estados Unidos aqui. Ele teve uma lesão grave, então ficou um pouco fora desse processo, mas não deixou de ser um líder e um cara importante. Ele faz bem para o ambiente, está feliz. A gente não vê tanto esse trabalho de recuperação, né, que é mais sozinho dele com os físicos, com os preparadores físicos. Mas o ambiente está bom, no que ele pode ajudar, ele ajuda. E o que a gente espera é que ele se recupere 100% rápido e esteja já disponível para ajudar a gente em campo. Fabinho, Alexandre Oliveira, da TV Record. Todo mundo quer jogar, né? Com uma expectativa, um espacinho para jogar. Você convenceu o Ancelotti em 2 participações. Treino pode te dar uma vaga entre os titulares ou é que ganha confiança do treinador? E para conseguir uma vaga, tem que jogar um jogo como no amistoso que vai ter esse fim de semana? O treino vai te ajudar, né? Vai te preparar, fisicamente está bem, a estar confiante. Então, treinar bem é importante para as 2 equipes, para a equipe escolhida como titular, para ter uma dificuldade ali no treino e para outra equipe mostrar que tem qualidade, que está bem. E talvez o que decide mesmo é o que acontece no jogo, que é o importante ali. Então, é sempre importante estar preparado, se preparar no treino para quando receber a oportunidade, estar bem, dar o máximo. Às vezes, alguma coisa... não está vindo a palavra agora. Às vezes as coisas não vão sair bem no jogo, mas é importante você estar bem, estar ali, saber a sua função e estar preparado para jogar. Fabinho, boa tarde, tudo bem? Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Você trocou a Europa pela Arábia Saudita e mesmo assim continua no radar da seleção brasileira. O que aquele país, o que o futebol daquele país acrescentou para a sua performance, para você ainda estar sob os olhares da comissão técnica? Obrigado. Eu acho que quando eu fui para a Arábia, meu status assim dentro da equipe mudou um pouco. Eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de status de jogador principal, que era o que, quando me contrataram, foi a expectativa também. Eu acho que me ajudou a crescer nesse sentido, de tomar essa responsabilidade também. Eu virei um dos capitães e, na última temporada, acabei virando um capitão. Então, isso me ajudou na questão da liderança, ser um cara mais comunicativo dentro do vestiário, dentro de campo. Então, nesse sentido, me ajudou também. E, cara, foi uma experiência muito boa nesses 3 anos. É diferente da Inglaterra que eu estava, é uma intensidade diferente
mas isso pelas condições climáticas também você se adapta ao que você pode fazer. E, cara, eu creio que eu sou o melhor jogador hoje pelas experiências que eu tive lá esses 3 anos que eu tive lá foram muito bons para mim e para minha carreira. Fabinho, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Você mesmo falou que foram 3 anos sem ser convocados e 3 anos complicados, né? A minha pergunta é mais ou menos o que você sentiu da primeira convocação, ou essa segunda convocação depois de 3 anos é até mais emocionante, tem um sentimento até maior, você sentiu algo novo do que você sentiu naquela primeira convocação, até por, de repente, ter passado pela sua cabeça que talvez você não fosse voltar? Sim, é diferente, com certeza. Ali na convocação para o Catar, eu tive presente em praticamente todos os jogos eliminatórios ali. Antes, eu estava bem confiante que eu iria. Então, tinha jogado bastante jogos assim durante a eliminatória. Então, o que me deixou bem confiante para a lista do Tite. Para essa aqui foi diferente, mais emocionante também. Depois das últimas 2 convocações que eu vim, eu estava confiante assim, mas estava naquela expectativa ali. E depois que eu ouvi meu nome, foi um pouco de alívio também, de felicidade de estar aqui de volta. Então, você dá valor a muita coisa que você passa nesse período assim, mas agora que a gente está aqui é focar e dar o nosso melhor. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Apesar de você ser um cara experiente, né? Eu acho que você tem mais de 10 anos de seleção brasileira. Nesse período entre 2022 e 2026, com quem que você procurava conversar sobre, né, essa ausência que você tinha naquele momento ali na seleção brasileira? Você se aconselhava com alguém, conversava com alguém da seleção mesmo? Como é que foi esse período? Não, eu não tive nenhum contato com ninguém da seleção. Só um pouco antes da minha convocação que eu conversei com alguém assim da comissão técnica sobre a possibilidade de voltar. Mas esse momento ausente da seleção foi de seguir trabalhando no meu clube. Eu tinha expectativa muito grande de voltar aqui, por algumas pessoas aqui já me conhecerem, por eu sentir que eu poderia ser importante ajudar. Então, mas foi um período assim que conversar era mais com familiares ou amigos assim, mas com ninguém da seleção assim. Tá certo, é isso. Obrigado a todos, obrigado Fabinho. Obrigado. Boa, tá então a entrevista do Fabinho, volante da seleção brasileira. O time do Egito fez 4 alterações. Daqui a pouco a gente vai pontuar aqui para o nosso torcedor, para o torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Estamos com uma cobertura especial do jogo da seleção brasileira. 32 minutos passados do segundo tempo. O Brasil segue vencendo o Egito pelo placar de 2-1. Pix da galera, plataforma que muda seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Pix da galera é uma plataforma regulamentada. Muito bem, muito bem. Seguimos por aqui, 8 da noite, mais 47 minutos. 8h47. Vem o Egito. Vai queimar dali, pegou na zaga da equipe do Brasil. Aí a bola volta com o Danilo, que agora é o capitão do time. Toca a bola para o Everton, que já teve que fazer uma defesa enquanto o Fabinho falava. Joga a bola aqui no campo de ataque. Vai, Pedro Lino. Ó, anota aí, no Brasil saiu o Rafinha com a 11, entrou 22, Gabriel Martinelli. E no Egito saiu 3 Rani, entrou camisa número 24 do Egito, Iraque Alá. Entrou Iraque Alá. O 13 saiu Fatou, entrou 15 Rafez. Saiu 17 Lachim, entrou camisa número 8 Ashor. O 13 aqui já tinha saído, saiu 11 Zico. Entrou camisa número 20 do Egito, que é o Adel. E também saiu o 10 Hassan, o 12 Hassan. E entrou o camisa número 10 do Egito, que é o... Salah, né, filho? Não, o Salah tá... Salah é 10, pô. Verdade, tá certo. O Salah foi a primeira alteração. Então vamos lá, nessa levada agora saíram o Fatou, o Lachim, o Zico e mais um aqui, foram 4. Fatou, Lachim, Rani. Zico,
Rani. O Rani 3, É. é verdade. Inclusive estava com cartão amarelo. Pronto. Aí entraram o Achou, o Rafes, o Adel e o Iraque Alá. Isso, 20, 24, 20 Adel, Iraque Alá, número 24. Jogadores que entraram aqui na equipe do Egito, mais 4 alterações, portanto, do treinador do Egito, o Hossam Hassan. E o Salah entrou em campo. Bom, deixa eu ver aqui, o Marmouche continua no time, hein, o camisa número 22, mas tô esperando mais desse Marmouche, viu? O Marmouche não tá jogando tanta nada bola por assim. enquanto. É, por enquanto não fez tanta coisa assim não. O Marmouche aí, o Rafinha, né? Que era o único, digamos, remanescente do primeiro tempo no time do Brasil, saiu para a entrada do Gabriel Martinelli. Então saiu o 11, Rafinha, para a entrada do Gabriel Martinelli, camisa número 22 no time do Brasil. Bom, o Brasil agora com um time realmente totalmente diferente daquele que entrou em campo no primeiro tempo. Vamos para 35 minutos. 35 minutos passados do primeiro tempo. 2 para a equipe do Brasil, 1 para o Egito. Eu estava dando uma olhada aqui nos jogos amistosos, né? Das principais seleções que encerraram aqui as suas participações, pelo menos em jogos amistosos. A Inglaterra venceu a Nova Zelândia 1-0. A Alemanha venceu os Estados Unidos pelo placar de 2-1. Alemanha e Estados Unidos, as duas equipes estarão na Copa, tá? O Portugal venceu o Chile 2-1. Esse jogo aqui, o Chile não está na Copa, né? A Bélgica venceu a Tunísia por 5-0. Que trauletada levou a Tunísia, velho. 5-0 fora o baile. E a Tunísia tá na Copa, tá? Que fase, hein? A Escócia venceu a Bolívia por 4-0. Será que o Luiz Hakim jogou na Bolívia? Não, Será? deve ter jogado, né? Porque ele é capitão do time, pô. Tomou 4 no lombo, né? E o Brasil tá jogando em Cleveland, tá vencendo a equipe do Egito pelo placar de 2-1. Estamos com 36. Forçato. Mohamed Salah, bola lá pela ponta esquerda. Ele toca a bola ali pro Achou, número 8, que entrou no segundo tempo. Bola pro Salah, na grande área. Bola aqui pra equipe do Egito. O Salah gruda a bola no pé, velho, pra tirar é duro. Chamou, falou, Pedro Lima. Teve um amistoso feminino hoje, Brasil e Estados Unidos. O Brasil venceu por 2-1 na Neoquímica Arena. Os gols do Brasil foram de Tainá Maranhão e Bia Zanerato. E dos Estados Unidos, Sofia Wilson. Brasil 2, Estados Unidos 1. A Bia Zanerato tá jogando pra caramba, velho. Melhorou o futebol da Bia Zanerato, que é atacante da seleção brasileira. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Lembrando que terça-feira tem jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Tem Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta jogando contra a equipe do Cuiabá. Jogo às 7 da noite. Transmissão começando a partir das 6. Marcelo Corsato transmite. Franco Francisco nos comentários. Elson Mariano nas reportagens. Eu estarei aqui no intervalo e no fim de jogo dos canais Futebol Interior. 8 da noite, mais 52 minutos. 8 da noite, mais 52 minutos. O Egito tá tentando um gol de empate, hein? E o Hossam lá, o treinador da equipe do Egito, Hossam Hassan, já chamou mais um jogador ali para entrar. Agora fica pedindo falta. A bola vem aqui pro goleirão Everton. Sai do gol para ficar com ela o goleirão do time do Brasil. 2 pro Brasil, 1 pro Egito. 2 pro Brasil, 1 pro Egito. Só é bom lembrar, né, que o Brasil joga contra Marrocos. Estreia da seleção brasileira no próximo sábado, hein, gente? Dia 13, a partir das 7 horas da noite. A partir das 7 horas da noite. Que eu vi de gente reclamando, né? Que, poxa, o jogo do Brasil é sábado, 7 da noite. Gente que nem gosta de futebol, sabe? Mas queria que fosse num dia de semana, horário comercial. Pra sair mais né? cedo do trabalho, né? Pra dar aquele tapa no beiço mais cedo, né? Agora, o que vai ter de festa junina, né? Com telão, por exemplo, lá na minha paróquia Santa Clara, lá em Sumaré, a festa vai começar às 18 horas. Só que o jogo do Brasil é às 19. Aí o que o padre fez? Telão. Ele mandou bem, né? Aí o padre mandou bem. O padre Rafael demais, é sensacional, cara. Padre Rafael. Aí vai ter um telão lá, quer dizer, o pessoal vai poder dar aquele tapa no beiço. Aquele vinho quente. Aquele vinho quente, sabe? Aquela pipoquinha, enfim. E assistindo o jogo do Brasil contra Marrocos.
Bem... E você também pode conferir todo o treino do Brasil, jogo do Brasil, pré-jogo, pós-jogo, o que tiver da seleção brasileira aqui no Futebol Interior, tanto no site do Futebol Interior, no Instagram do Futebol Interior e também na rádio FI Play. Com os boletins do Pedro Lino, o repórter Pix da galera. Pois é, o Pedro Lino vai trazer boletins. Então, Pedro Lino, você já tem um trabalho já para domingo, hein? Para domingo você já tem um trabalho, tá? De mandar pra gente aqui. Que horas é o jogo, domingo? O jogo é às 11. Às 11 da manhã? Às 11 da manhã. Então, madrugarei. Isso. Lá Mas não é nesse domingo, tá? É no outro. É no outro. Madrugarei na Filadélfia. Na verdade, você vai mandar boletim na terça, agora. Terça-feira agora, você tem que mandar o boletim. Aí no sábado que vem, você vai mandar o boletim pro jogo do Guarani, 11 da manhã. E no domingo que vem, boletim pro jogo da Ponte, tá vendo, às Felipe? 11 da manhã. Mais um trabalho para então, a PL. Manda cedo, porque eu preciso cadastrar esse negócio, tá? Então você manda o mais cedo possível, tá? E aí não manda só pra... Não vai mandar só para Felipe Marques, tem que mandar para o Carlos Corsato também. Tem que mandar para o CJC também, pô. Que aí se o Felipe Marques não cadastrar, eu irei cadastrar. Então no sábado você manda mensagem falando, o Marmouche saiu, hein? Saiu o Marmouche com a 22, entrou o camisa número 9, o Abdel Karim. Abdel Karim no Egito no lugar do Marmouche. E também saiu mais um lá, viu? Depois a gente vê aqui, saiu mais um também. Saiu o 19. O Atiá. O Atiá também saiu. Saiu o 19 Atiá, Corsato. E entrou o camisa número 25, o Zizo. Saiu o Atiá e entrou o 25 Zizo. E saiu o Marmouche com a 22. E entrou o 9 Abdel Karim. Tá, a gente tinha o Zico, agora tem o Zizo. Né? Não é Zizal. É Zizo. É Zizo. Lembra do Zizal que jogava no Corinthians? Lembro. Ruim pra cacete. Mas tinha até o meme dele. Ruim pra caramba, mas lembro dele sim. 41 minutos passados deste segundo tempo. Terminou. O Brasil vai vencer no Egito por 2-1. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai lá, Pedro. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior, Corsato. A Turquia venceu a Venezuela de virada por 2-1. Em jogo realizado, Corsato, na cidade de Fort Lauderdale. Venezuela que não está na Copa do Mundo, né? Aliás, foram 3 seleções que ficaram fora da Copa Sul-Americana, né? Peru, Bolívia e Venezuela. Rapaz, daqui a pouco vão dar um jeito de jogar todo mundo, né? E lembrando que a Bolívia ainda foi para a repescagem, né? Foi para a repescagem e acabou ficando... Não conseguiu a classificação na repescagem. O Brasil vem. Olha o Danilo. Lindo passe, bola. Sai do gol, goleirão. Chobeir. Rapaz, eu tava esperando a entrada do goleiro reserva, né? Que era titular até então, mas não, ficou Chobeir mesmo, hein? Titularzão do time. E aí agora foi sair, saiu errado. Bola pro Brasil, olha pro Gabriel Martinelli. Foi ele que perdeu lá a oportunidade de fazer o gol. Aí o Chobeir tirou. O Fabinho vai na bola, falta. Falta do Léo Duarte. Corsato, foi cortar o cabelo hoje, um zagueiro. Ah, é? Jonathan Costa. Deixar um grande abraço pra ele, muita gente boa, Jonathan Costa. Você corta cabelo onde o jogador usado corta, né? Onde a boleirada corta. Baianinho tava lá também, inclusive antes de eu chegar tinha o Diogo Silva. Sensacional, hein, cara? Deixar um grande abraço também pro Juninho, o barbeiro das celebridades, jogadores aqui de Campinas. Rapaz, jogador usado vai tudo no Juninho. Cortar o cabelo. O mais ruim lá, então, é o C, né? O mais ruim sou eu. É o mais ruim de e bola, ainda né? ele faz montagem com quem ele corta de jogadores. Ele disse que entre amanhã e segunda-feira ele vai fazer uma montagem, uma foto minha e partiu Copa do Mundo. Tô com moral ou não, Corsato? Isso aí. Mas você merece, viu, Pedro Lino? Voa, cara. Voa, mas não sai da casa. Continua na casa, mas voe, tá? Voe. A borboleta, ela tem que voar, né, que nem diz Marcelo Corsato, voa a borboleta. Voa. A borboleta precisa sim voar. 43 do segundo tempo, o Brasil vai vencer no Egito pelo placar de 2-1. Os caras estão jogando amistoso, mas não tem nada de amistoso não, esse negócio aí, hein? Tá todo mundo querendo ganhar o jogo. Então é isso. Corsato, tem mais seleção brasileira, viu? Ah, é? O Brasil Sub-20 venceu o Chile por 1-0
em amistoso do Sub-20, né? O gol da seleção brasileira foi de Arthur aos 27 minutos do primeiro tempo. A Argentina jogou ontem amistoso também, né? Sub-20? Não, a Argentina... Não, a Argentina joga hoje. Joga hoje? Às 9 horas contra Honduras. É isso, Argentina e Honduras. Messi em campo ou não? Então, vou dar uma olhada aqui e já te passo. Boa pergunta. A Argentina que teve um jogador cortado aí. Agora, quem jogou também foi a seleção do Peru, né? Ó, Messi fora de campo, viu, Corsato? Fora, né? Fora de campo. Ó, o ataque da Argentina é Almada, é o Martínez. Quem que é esse Martínez aqui? É o que joga na Inter de Milão. Sim. E o Simeone. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, pô. Sensacional. Eu tava dando uma olhada aqui, o Peru de Mano Menezes venceu o né? Haiti, cara. Só que o Peru não tá na Copa. Não tá na Copa. O Haiti tá. O Haiti tá na Copa. O Peru, o Mano Menezes chegou lá com a intenção de mexer no time todo, né? Meu Deus, que chute agora do cara do Marrocos. Corsato, desse grupo C do Brasil, quem pode dar trabalho, eu acho que só o Marrocos, né? No primeiro jogo. A Escócia por exemplo, a Escócia venceu 4-0 o seu amistoso antes aqui, venceu a Venezuela, né? Mas a Escócia, eu entendo que eu posso até falar uma bobagem, que você vai falar, pô, você acha que a Escócia vai dar mais trabalho para o Brasil do que, por exemplo, o Marrocos? É que o Marrocos é aquele futebol... Eu não vejo o Marrocos jogando na retranca. Marrocos é um time que joga para frente. A Escócia é do futebol britânico, né? Da Grã-Bretanha, né? É parecido com o futebol inglês. E eu percebo que o Brasil tem certa dificuldade em jogar contra time defensivo. E, cara, a Escócia é sempre uma incógnita, mas ela tem uma boa defesa. Então, assim, o Haiti, para mim, por exemplo, o Brasil venceu 6-2 o Panamá. Para mim, o Panamá joga muito mais que o Haiti. Joga muito mais bola, né? Então, o Haiti, para mim, será o saco de pancadas do grupo, né? Pode, inclusive, decidir a terceira colocação, o jogo do time, de qualquer time contra o Haiti. Mas a Escócia, eu tenho um pouquinho de medo pelo sistema de jogo da Escócia e pelo que o Brasil tem, né? O Brasil tem jogadores de velocidade. Então, o que o Brasil precisa? Precisa de um time que ataque para que esses jogadores joguem bola. Se a Escócia ficar toda retrancada lá atrás, quero ver o Brasil enfrentando aí esse paredão da Escócia. Mas entendo que Brasil, Marrocos e Escócia, e aí estou falando de posição, tá? Brasil primeiro, Marrocos segundo, Escócia terceiro, serão os times que vão passar para a próxima fase, viu, o Pedro Lima? Eu também acho, viu, Corsato? Porque, Corsato, tem 7 jogadores da seleção brasileira que podem trocar de time após a Copa do Mundo. São eles Casemiro do Manchester United, Endrick, que está no Real Madrid, pode sair também, Ryan do Bournemouth, da Inglaterra, Danilo do Botafogo, Igor Thiago do Brentford, Alisson do Liverpool e Fabinho do Al Ittihad. O Danilo, por exemplo, que está no Botafogo, o Danilo já, inclusive, foi afastado até do Botafogo, né? Sim, o John Textor falou que ele tem contrato com o Botafogo e não pode decidir assim mudar de time do nada. Paga, né? Uma SAF, pô. Mas tá devendo horrores lá também. Ah, sim, mas, pô, vende o cara, né? Vende o cara e paga, né? E, Corsato, o Neymar, neste final de semana que ele tá fora do jogo contra o Egito, não terá folga. Ele ficará trabalhando em 2 períodos no hotel lá na cidade de Nova Jersey. Tá certo. É isso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 9 da noite, mais 3 minutos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você, pra Pix da galera. Pix, pronto, aí deu certo, ó. O árbitro deu até 50. Mais 5. Isso, vamos até 50, já estamos com 47 e 45. Olha, o Egito vai fazer, bateu pra fora. Fora, como diria Marcelo Corsato. Bateu pro gol ali. O jogador da equipe do Egito, ela foi embora, linha de fundo. Rapaz, que perigo. Foi o Zizo que bateu pro gol, camisa número 25, perninha canhota dele. Jogadores do Brasil ficaram olhando pra bola, o Everton também. Velho, não ia dar pro Everton. Ele só olhou.
Ele só olhou, a bola foi embora, a linha de fundo. É tiro de volta para a equipe do Brasil fazer a cobrança. Pix da galera, a plataforma que muda seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Pix da galera, uma plataforma regulamentada. 48 e 30. 48 minutos e 30 passados deste segundo tempo. Vamos até 50 minutos. O Brasil está vencendo o jogo pelo placar de 2-1. O pessoal tá lá, né? Olha o Luiz Henrique. Que finta, hein? Rapaz, que finta. Fez o toque no meio pro Hendrick. Era pro Gabriel Martinelli. A zaga tirou, o Danilo ficou sentindo. A bola voltou pro Fabinho. Toque de cabeça. Toque de cabeça ali em cima do Danilo. O árbitro já para imediatamente, mostrando ali que pegou na cabeça ali do Danilo. É quando o jogador sobe na bola, né? Camisa de número 9, meu Deus. Camisa número 9 do Egito, o Abdelkarim. Abdelkarim, ele subiu com a mão ali na cara do Danilo. O Danilo caído recebendo atendimento médico da seleção brasileira. 2-1 pro Brasil, 49 minutos desse segundo tempo. Levou uma dedada no zóio. É. Como diriam como diria lá no interior, uma dedada no zóio. Bom, vamos chegar aqui a 50 minutos, né? 50 minutos passados. No replay aqui não mostra nada disso, não, velho. Bom, sei lá. Tá caído lá o jogador da equipe do Brasil. O jogo tá parado. Lembrando que o Pedro Lino, então, está lá na Copa do Mundo acompanhando a seleção brasileira passo a passo. A seleção brasileira que joga e estreia no próximo sábado contra Marrocos, 7 horas da noite. Quero lembrar que a cobertura você vai ter especialmente no Instagram do Futebol Interior, com boletins também no YouTube Futebol Interior, boletim também no site futebolinterior.com.br. E nas nossas transmissões, o Pedro Lino vai ter sempre um boletim falando da seleção brasileira pós e pré-jogo, né? Por exemplo, no sábado ele faz um pré-jogo, no sábado antes do jogo do Guarani, no domingo, no jogo da Ponte Preta, ele faz um pós-jogo pra gente, tá certo? 9 da noite, mais 6 minutos. Bom, o árbitro vai ter que dar mais acréscimo, né? Porque fomos até... Já estamos com 6 minutos, então 51. O Danilo caiu a 48, acredito eu, mais 2 minutos o Danilo vai voltar, o Danilo Santos vai voltar para o jogo. O Brasil com 10 jogadores, ele ainda não pôde voltar. Vai terminar o jogo. Bola aqui na ponta, é para correr, para o Luiz Henrique, hein? Vem ali brigando com o jogador da equipe do Egito, que dá um tapa na bola, tira e joga a bola para a lateral. Agora sim, vai voltar o jogador Danilo Santos do time do Brasil. É lateral para a equipe do Brasil fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral para o Brasil, vem Danilo. Danilo jogou mais que um tempo, hein? Danilo jogou 45 mais 25, né? 70 minutos mais os acréscimos aqui, hein? O Danilo, porque o Wesley se contundiu com 20 minutos e passa a ser problema para a estreia do Brasil contra Marrocos. Aponta o centro do gramado, o árbitro mexicano. Fim de jogo em Cleveland, nos Estados Unidos. O Brasil venceu o Egito. 2 para o Brasil, 1 para o Egito. O Brasil vence o Egito pelo placar de 2-1, Pedro Lino. E aí, o que você achou do jogo, Pedro Lino? O Brasil venceu o Egito por 2-1, gols de Bruno Guimarães aos 6 do primeiro tempo e Hendrick aos 6 do segundo tempo. O gol do Egito foi de Zico aos 10 do primeiro tempo. O Brasil está preparado para a estreia na Copa do Mundo, Corsato. O Brasil que entra em campo no dia 13 de junho, às 7 horas da noite contra o Marrocos em Nova Jersey. Depois enfrenta o Haiti no dia 19, às 9h30 da noite na Filadélfia. E fecha a primeira fase da Copa do Mundo do Grupo C no dia 24 de junho contra a Escócia, às 7 horas da noite na cidade de Miami. Beleza, o Brasil venceu o Egito, foram 11 chutes do Brasil contra 5 do Egito. No gol, só 1 do Egito contra 8 do Brasil. 51% de posse de bola para a seleção brasileira, 49% para o Egito. Faltas 10-10, até que não tivemos um jogo muito faltoso, não.
cartões, um para cada lado, né? O Marquinhos para o Brasil e o Rani para a seleção do Egito. Escanteios foram 8, 5 para o Brasil, 3 para a equipe do Egito. O Brasil venceu o jogo pelo placar de 2-1. O Ancelotti colocou todo mundo para jogar. Ele só não colocou o zagueiro, né? Ele só não colocou hoje o zagueiro que inclusive não... O zagueiro e o Ederson, né? O Ederson, o goleiro, né? Mas isso aí já estava definido que ele não iria colocar, né? E o Gabriel, né? Que tá desgastado, né? E já estava programado, inclusive, pela comissão técnica da seleção brasileira, que o Gabriel não seria utilizado neste jogo, né? Inclusive até para poupá-lo, né? Ele foi o Gabriel Magalhães, o zagueiro. Então, jogaram o Everton, que estava no banco, o Alexandro, o Danilo, o Bremer, Léo Pereira, Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, Hendrick, Luiz Henrique e o Gabriel... o Ryan também não entrou não, viu? Nem o Ryan e nem o Gabriel Magalhães. Isso, então não entraram de linha Gabriel Magalhães e Ryan e o goleiro, o Ederson, que também não entrou. Bom, 9 da noite, mais 10 minutos. Então é isso, Pedro Lino, dá o seu destaque final aí, por gentileza. Destaque final hoje, Corsato, o Brasil venceu por 2-1 o Egito. Eu me despeço por hora das transmissões do futebol interior, mas estarei nos jogos de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta com pré-jogo, né, pós-jogo das notícias do Brasil e também dias de jogos do Brasil. Vídeos meus aqui no FI Play Rádio Futebol Interior, direto dos Estados Unidos, tudo sobre a seleção brasileira, que você confere aqui no Instagram do Futebol Interior e também no site do Futebol Interior. Um grande abraço, valeu, tamo junto e Corsato, até depois do dia 25 de julho. Tamo junto, valeu. É isso, Pedro, a gente vai se falar muito através aqui dos canais Futebol Interior. Abraçando a Graziela dos Santos, o Vitor tá perguntando se o jogo já acabou, agora sim. O Gustavo também ligado com a gente aqui, valeu. O Evan, Matheus Cunha não é camisa nova, camisa 9, tá dizendo ele aqui. Ronaldo Rodrigues, Cícero Pereira, valeu. Lohane também participou com a gente. O Marcelo Corsato, grande mano, um abraço, obrigado, viu? Todo mundo que ficou com a gente aqui, a gente agradece você. Deixa eu agradecer então ao Pedro Lino nas reportagens, ao Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui nos canais Futebol Interior, no nosso Twitter, para Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Pix da Galera, uma plataforma regulamentada com a direção comercial do nosso querido Roberto Marcondes, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Entregamos vitória do Brasil, 2 para o Brasil, 1 para o Egito, último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Lembrando que terça-feira tem jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar às 19 horas, Série B, Campeonato Brasileiro, para Ponte Preta e Cuiabá. Ponte Preta divulgou agora o valor do ingresso. Parece que a diretoria executiva da Ponte Preta tá com raiva do torcedor, né? Não, R$100. 100zão pra assistir a Ponte. 100,50 pra assistir. Eu nem vou falar nada que é melhor. 100zão pra assistir a Macaca contra a equipe do Cuiabá. R$50 a meia entrada. Que faz, hein? Parece realmente que a diretoria executiva da Ponte Preta tá com raiva do torcedor. Agora já está descontando a raiva no preço do ingresso, né? Porque está descontando a raiva na incompetência fora e dentro dos gramados e agora também no preço do ingresso. Mas é isso. Terça-feira tem Ponte Preta e Cuiabá. Marcelo Corsato transmite, Franco Francisco nos comentários, Elson Mariano nas reportagens. Estarei aqui no intervalo e no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Mas na segunda-feira convido você que não conhece o meu trabalho, às 7 da noite tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Procura lá, Carlos Corsato, Hora da Macaca, YouTube. Aí só falamos da Ponte Preta na segunda-feira, 9 da noite. Fechou? Um abraço do tamanho da cidade para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.